Olá, pessoal. Boa noite. Que coisa boa ver vocês por aqui. Eu tava com saudade. Muito tempo que a gente não se encontra, né? Espero que estejam todas bem, que estejam com saúde, que a família esteja bem. Eu fiquei 3 semanas, assim, de muito trabalho intenso entre São Paulo e Belo Horizonte. Então, a nossa aula, né, que era para ter ocorrido na semana passada, acabou não ocorrendo porque eu estava numa turma presencial, que até então não estava prevista e foi confirmada assim de última hora. E é por isso que a gente teve que adiar para essa semana. Necessariamente, né, o encontro com a Maiana, que é do Moda Limpa, passou para a próxima semana. Eu até tenho que ver com vocês exatamente a data, porque na quinta-feira que vem é feriado, né? Quinta-feira que vem é Corpus Christi. E eu não sei se vocês topariam de fazer esse encontro com ela na sexta-feira. Eu perguntei a ela se ela poderia na sexta, ela ainda não me deu esse retorno, tá? E eu preciso entender com vocês, assim, o que a gente poderia fazer. Na quarta-feira, eu não consigo, porque eu tenho um outro compromisso. Agora, na quinta-feira é o feriadão. Aí eu não sei se a gente teria quórum, né? Pra gente fazer na quinta. Embora ela já tenha falado que ela poderia quinta, mas acho que ela também não se ligou com a questão do feriado. Então, tudo bem para vocês o encontro com a Maiana ser na sexta? Ótimo. Então, eu falei com ela já, assim que ela me responder, deixa eu até ver se ela já me deu um oi aqui. Não, por enquanto ela ainda não me deu nenhum retorno. Mas assim que ela me retornar, a gente confirma para a sexta. E aí a gente tem uma aula extra comigo, né? Que eu já vou deixar marcado. Deixa eu ver aqui. Para o dia 10, ok? Que vai ser quinta-feira também, nesse mesmo horário, tá? Deixa eu já deixar aqui na minha agenda. 19h30. Pronto. Então, na semana que vem, com a Maiana, seria na sexta, dia 4. Vou esperar ela me confirmar. Acredito que não vai ter problema. E a gente se encontra dia 10 para essa nossa aula extra, onde eu vou passar para vocês. A gente pode debater um pouco o vídeo, né? O filme, em parte da aula. A gente combinou de assistir um filme, né? Que é Os Delírios de Consumo de Beck Bloom. E a gente pode, e aí nessa aula eu vou apresentar para vocês o trabalho final para vocês fazerem e a gente ter a nossa troca, os retornos dos trabalhos, né, no grupo. Tudo bem? Beleza. Bom, hoje a gente vai falar dos atendimentos, né, de como fazer os atendimentos de shopper online e presencial. Vou dividir com vocês aqui as minhas experiências e eu tenho um modelinho também, né, de guia de compras, tá? Na verdade, eu vou apresentar para vocês 2 opções. Então, deixa eu fazer um share aqui. Não sei em que ponto vocês estão lá na plataforma, se vocês estão avançadas ou não. Queria entender se vocês têm alguma dúvida que queiram tirar do conteúdo que está lá na plataforma. Querem perguntar alguma coisa? Tá tranquilo por enquanto? Tá, tudo bem. Bom, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre a nossa atuação enquanto personal shoppers online e presencial, certo? Então, a primeira coisa que a gente vai pensar aqui é na estrutura do online, né? Hoje é um grande forte a gente trabalhar no online. Para vocês terem ideia, eu tô aqui no online e hoje, deixa eu mostrar para vocês, ó. Vai dar para eu filmar aqui, ó. Minha clientinha lá no shopping, ó, na Renner, lá em São Paulo, me mandando foto, eu mandando foto para ela de peças para ela escolher, ela mandando mix de colar, eu mandando saia, bolsa, falando, procura isso aqui, ela, ó, foto dela com look, tá vendo? É assim que funciona, né? O cliente está lá na loja e eu tô cá em Salvador auxiliando a pessoa que está no outro clima, vai jantar hoje com umas amigas e tá precisando de um lookito, tá?
Então, funciona desse jeito, né? Assim, eu vejo hoje o online como uma grande possibilidade, muito mais do que no presencial, ainda mais agora, né, gente? Eu não sei aí onde vocês estão, mas aqui, a partir de amanhã, já tem toque de recolher de novo, né? Vai ter lei seca, daqui a pouco, não sei como é que as coisas vão se dar aqui, se vai fechar de novo, eu acho bem provável, enfim. Então, a gente ir para o online é o melhor dos caminhos, né? Porque esse a gente sabe que ele vai acontecer, né, de uma forma ou de outra. E o que é importante vocês terem como recurso para trabalhar como personal shopper online? Um computador que funcione, né, um computador que realmente esteja apto a vocês usarem a internet, a não travar, enfim, a não ter problema, né? Um bom celular com um plano, né, de internet, de dados, que também funcione, que seja importante, é investimento na tua área. Então, isso você tem que ter como estrutura, né? Um plano para sua presença no digital. O que eu vou dizer para vocês sobre o digital, tá? É legal ter a tua marca, ter um nome. Eu não sei se vocês querem escolher assinar o nome de vocês ou se vocês querem pensar num outro nome. Por exemplo, eu assino Autenticidade Visual. Tem uma série de projetos com esse nome, já tem a marca em cima disso, né? É uma marca que eu lancei esse ano, né? Eu tinha uma outra marca chamada Plural Espaço de Moda. Hoje, o que eu tenho visto são pessoas que têm uma grande relevância, né, no digital, usando não necessariamente o próprio nome, tá? Mas usando, por exemplo, eu vi aqui uma menina hoje que chama Marina Naves, ela tem um perfil chamado Armário Perfeito. A gente tem a Farage com Farage Inc., né? A gente vai ver, assim, pessoas usando um nome que eu acho que pode ter muito mais fomento de marketing digital do que necessariamente só o seu nome. É Marina Naves mesmo o nome da menina, né? O perfil dela chama O Armário Perfeito. Por exemplo, a Maiana chama Muda Moda Inteligente. E a partir desse nome, Muda Moda Inteligente, ela tem, assim, uma série de chamadas de apelo, até plaquinha na Fashion Revolution ela tem. Então, acho que essas coisas a gente tem que pensar já de cara, né? Dicas importantes para você considerar o nome que você vai assinar. Escolha um nome que seja de fácil assinatura, faça uma pesquisa na internet para ver se esse nome seu já não tem alguém usando o mesmo nome, com o mesmo propósito, tá? Então, é legal você ter isso de informação. Eu, por exemplo, não assino Luísa Magalhães. Eu tenho Magalhães no sobrenome, mas eu assino Luísa Oliveira. Por que eu não assino Magalhães? Porque todo mundo erra esse nome, gente. É impressionante. O povo escreve Magalhães, Magaguais, Magalhões. Erra sempre. Oliveira é fácil, ninguém erra. Já busquei informação na internet, não tem. A Luísa Oliveira que existe é cantora, não tem nada a ver com consultoria, então tá tudo certo, né? Eu acho que tem que buscar essas coisas. Agora tem uma outra que chama Zu Oliveira, mas ela ensina mesmo a fazer seu marketing no digital. Deixa eu ver o perfil da Zu aqui. A Zu Oliveira, com 2 L's Oliveira dela, né? Que é marketing digital de moda, tá? Então tem a Zu Oliveira, mas a Lu Oliveira sou eu, né? E eu acho que isso vocês têm que saber escolher bem, assim, qual é o nome que vocês vão levar já de cara para o mercado, como que vai ser essa marca, se vocês vão criar um terceiro nome a partir disso, né? Eu acho que é importante ter essas estratégias, tá? Eu, assim, vejo que muita gente assina o próprio nome, né? Fulana Digital, consultoria de imagem e personal shopper, tá? Eu, particularmente, Luísa, eu prefiro não ter o meu nome consultoria de imagem, né? Assim, eu acredito que é muito mais interessante ter uma marca ou um nome que eu possa me fazer valer de vários modos, que não seja necessariamente o meu, né? E o meu é Autenticidade Visual com Luiz Oliveira. Então, é comigo, né? Mas meu nome em si, eu não acho que é tão interessante, embora eu tenha feito uma escolha de uma assinatura de um sobrenome, que eu tinha feito uma pesquisa para isso, que é interessante vocês fazerem também, tá? E-mail, né? É bom ter. O ideal é ter um e-mail que seja aquele, por exemplo, contato@autenticitadevisual.com.br. Esse é um próximo passo, mas para você ter isso, é legal você ter um site, né?
Montar um site, você consegue montar ele hoje gratuito? Consegue, gente. Vocês podem montar ele num Wix, por exemplo. Dá um super trabalho, de verdade, assim. Eu acho que montar um próprio site dá um trabalhinho chato, né? Mas é interessante para vocês já terem um site. Eu já tive site no Wix, depois eu paguei alguém para ter o site da Plural. O que eu digo para vocês? É que mesmo você pagando alguém para fazer o site, você vai precisar de entender como atualizar aquele site. Porque senão você vai ter que ter alguém para constantemente fazer essa manutenção do site para você, tá? Isso é um custo fixo, se você não quer arcar, né, com esse tempo de atualização de site. E não é fácil, gente, atualizar um sitezinho, eu acho que é meio chatinho, assim, né? Mas, por exemplo, quando eu fiz o da Plural, eu paguei para a galera fazer o site para mim, depois eles tiveram que gravar vídeos tutoriais para eu poder ir atualizando informação de curso que subia no site, etc, né? E depois eu me desfiz do site porque eu mudei a marca, né? Enfim, a Plural saiu de cena, assim, na minha vida, né? Não é muito barato, tá? Você manter um domínio de um site. Claro, você tem que pagar esse domínio, aí não é muito caro. Na época que eu fiz a Plural, mas isso já era de 2017 para 2018. Eu lembro que era assim, R$ 80 por 2 anos para você ter o domínio. O domínio é o endereço eletrônico do seu site, tá? Agora, para você manter ele no ar, eu lembro que eu pagava um valorzinho mais salgado. Era por ano mais de R$ 700, tá? Então, não era muito barato, né? Óbvio que existem endereços que não são como era o meu caso, que era um endereço pago e tudo, que o custo é mais baixo, mas sim, ter um site é mais caro. Você precisa desse site agora? Não, tá? Você pode se valer hoje do Instagram, pode ter um Linktree, não sei se vocês conhecem, mas o Linktree, ele é um perfil que você coloca no seu Instagram, por exemplo, o link, e aí a pessoa clica para ela, sei lá, te chamar no WhatsApp, te acionar num Telegram, entrar num blog seu, um canal seu do YouTube, alguma coisa do tipo, tá? Não é barato, não é caro assinar o Linktree. Acho que a última vez que eu paguei o Linktree estava 30 e poucos reais por mês, ou até menos, tá? Eu não me lembro. O meu problema maior agora é que nessas 3 semanas que eu estive trabalhando fora, o meu cartão foi clonado. Alguém gastou quase R$ 3.000 em chocolate da Nestlé no meu cartão. E aí as assinaturas todas que eu tinha foram canceladas e eu não tive tempo ainda de renovar porcariada nenhuma. Mas o Linktree eu acho que é um bom canal, assim, se você não quer ter um site agora, pelo menos botar um Linktree no seu Instagram e ter a chamadinha para o WhatsApp, para o contato direto, né? Funciona bem, tá? Em relação a mídias sociais, gente, eu acho que vocês não precisam estar em todas, né? Geralmente quem trabalha com moda é o Insta, o Pinterest, né? O LinkedIn pode ser bem interessante para contatos profissionais, mas o LinkedIn ele tem um outro perfil, não é a mesma coisa que o Insta, né? É uma outra exigência em termos de conteúdo, etc. Mas ele é interessante para network, tá? Então pensem em como que vocês vão trabalhar com isso, certo? O que vocês vão escolher. Eu acho que ter muita coisa hoje acaba te fazendo pulverizar muito, às vezes, a sua estratégia e também é muito conteúdo para se produzir, né? A gente não dá conta disso tudo, tá? E sites vocês podem ter depois, podem guardar aí uma grana para fazer um bom site, dependendo do site que vocês fizerem, pode ficar mais caro, né? Com mais ferramentas o seu site tiver, mais caro ele vai ficando, né? Se você tiver e-commerce dentro do seu site, ambiente EAD, essas coisas são mais caras. Mas um site básico, com as suas informações, serviços que você presta, ele não fica tão absurdo, tá? Mas ainda assim, por exemplo, acho que para você fazer um layout básico no site hoje está entre R$ 1.500 e R$ 1.800. Não é barato, né? Ainda mais no cenário que a gente se encontra, né? Marca, gente, é legal ter um design para fazer a tua marca e tudo? Mas às vezes não tem a grana no agora. Isso não pode ser um impeditivo para você começar. Estava em BH numa turma, né? E uma aluna chegou para mim, eu fiz um stories aqui e a menina quer fechar a consultoria comigo, que me conhece lá da minha cidade. Eu nem tenho Instagram, eu nem tenho marca, eu nem tenho cartão de visita. Falei, que ótimo, né? Ela quer fechar contigo sem você ter nada disso. Para vocês verem que serviço que a gente presta, ele funciona, né? Assim, sem necessariamente a gente ter
ter que ter isso tudo. Se você não tem grana para investir numa marca agora, meu amor, vá lá no Canva. O Canva você pode pagar um valor baratex mensal, é tranquilex o valor do Canva. Nossa, gente, eu tenho que renovar meu Canva. Agora que eu tô lembrando aqui. Eu uso o Canva quase todo dia. É 30 e poucos reais. Eu sei que agora o Canva tem uns pacotes que você compra já de postagens, que é automático, você pode criar a tua marca lá. É o seu início, tá? Se eu mostrar para vocês como que era a minha marca inicial, eu faço questão de mostrar para vocês. Eu vou caçar ela aqui no meu e-mail e vou mostrar. Na época, sabe o que eu fiz? Não tinha Canva. Eu paguei um ex-aluno meu da área da publicidade, R$ 300. Ele fez o cartão, ele fez capa de Facebook, nem uso isso mais, né? Mas ele fez na época e tudo mais, tá? Então, eu acho que, assim, vocês não têm que ter isso como um impeditivo para começar o trabalho de vocês, né? Isso é o mais importante de vocês terem como foco, tá? Hoje, o que você pode fazer que pode te auxiliar, assim, no digital, né? É super importante saber falar com as pessoas no digital, né? Se apresentar nos vídeos, se mostrar de alguma forma. Lu, eu sou tímida. Tenta começar, gata, porque assim, não ir para o vídeo hoje no digital é complicado. A gente precisa desse relacionamento. Só imagem não é muito interessante, tá? Às vezes você vai precisar de fazer um curso de oratória, começa a tentar de alguma forma gravar esses vídeos. Alguém vai se conectar, alguém não, muitas pessoas vão se conectar com o seu jeito de se comunicar, o seu jeito de abordar um assunto, né? Então, não tenha medo disso. É muito importante você desenvolver isso no meio digital, tá? Fotos no meio digital. Olha, gente, hoje com um bom celular você, né, consegue fazer boas fotos, mas obviamente você precisa ser uma pessoa que domina, às vezes, um bom ângulo, etc. É legal, às vezes, ter também pelo menos um ensaio inicial com algumas fotos para você ir divulgando aos poucos. Não tem problema repetir foto hoje na internet, né? E alguns recursos, vou até pegar aqui os meus para vocês darem uma olhada, né? Tem uns kits na internet que são super de boas de comprar, não são caros, eles chamam de kit youtuber, né? Por exemplo, isso aqui é um instrumento facinho de vocês encontrarem, né? Que eles chamam de pau de selfie, né? É tranquilão, dá pra gente fazer vídeo legal com ele, tem uma mobilidade, uma estabilidade. Esse aqui eu também gosto bastante, que ele parece não sei, ele parece um vírusinho, assim. Não gosto de falar vírus, que a gente está no momento que falar de vírus é um problema, né? Mas olha, vê se ele não parece uma estrutura viral, assim. E aí ele acopla em vários lugares, né? Ele monta em vários lugares, você coloca o telefone e ele fixa. É uma ótima ferramenta para vocês fazerem vídeo, né? Eu estou usando aqui um ring light desse tamaniquinho. Vocês verem, ó, sem o ring light, né? E com o ring light, olha a diferença que faz, ó. Então, isso aqui é uma ferramenta boba, barata, que vocês conseguem comprar na internet, que facilita muito, tá? Ter um ambiente legal para fazer alguns vídeos, né? Montar esse ambiente na tua casa, não precisa de muito. Às vezes, uma parede com um quadrinho, uma plantinha já fica filé. Eu tô montando o meu aqui agora. Então, é legal você ter esse espaço hoje, né? Hoje eu já sei, alguém falou, não sei se foi aqui, acho que foi o Wilfa que falou, não sei, de uma empresa que faz cenário para o digital, né, Wilfa? Cara, então assim, recurso é o que mais tem, né? A gente sabe que isso tudo aí vocês conseguem com tranquilidade. Ter um tripé, às vezes, para colocar o celular, que é a minha próxima aquisição, ter um tripézão, assim, é legal de ter, né? Essas parafernálias ajudam muito a gente a produzir conteúdo para a internet, né? E ter alguma manha de edição, né? Eu comprei agora um curso de Reels, né? Aqueles videozinhos do Instagram, tem gente ensinando isso na internet, enfim, tem jeito da gente aprender, né? Não adianta a gente querer correr do marketing digital, porque hoje ele é a nossa fonte de divulgação, tá? Sobre campanhas de vendas na internet. Olha, gente, eu hoje, o meu perfil Autenticidade Visual, ele ainda é 100% orgânico. Tá? Eu não pago, eu não tenho nenhum patrocinado, eu nunca fiz um patrocinado no meu Insta. Na época em que eu tinha Plural, eu tinha patrocinado no Insta. Mas eu vou falar para vocês, eu tinha muito mais retorno naquela época através do meu site, porque eu pagava Google AdWords.
Cara, o que eu tinha de gente que me procurava pelo site era surreal. Na época, eu cheguei a pagar uma assessoria de imprensa. Foi o pior investimento que eu fiz. Eu paguei R$ 1.800 para uma jornalista de moda de Belo Horizonte fazer um trabalho de assessoria comigo. E eu detestei o trabalho. Assim, em um mês, ela fez um único release. Os jornais publicaram quase todos ao mesmo tempo, o mesmo texto, a mesma foto. Achei o trabalho dos jornalistas porco, preguiçoso, em geral. Estou sendo muito honesta, assim. Porque às vezes isso bateu na tua ideia aí. Eu vou pagar uma assessoria de imprensa na minha cidade. Eu assim, o que eu percebo? O jornalista recebe aquele release e ele publica do jeito que ele recebe. Ficou parecendo que eu tinha pago todos os jornais da cidade para sair aquele mesmo texto e uma foto que eu detestei também, que eu achei que não foi legal. Saía só a mesma foto. A pessoa me prometeu um clipping, que é uma análise de release, que eu não sei para que ela me prometeu isso, porque era o mesmo texto dela publicado em sites diferentes. Eu não tive retorno de nada. Assim, não tive retorno de ninguém, assim, ninguém fechou trabalho comigo por causa dessa assessoria de imprensa, sabe? Eu tive 2 mulheres que me procuraram, que viram o release meu no jornal, e que não eram muito meu público, e essas mulheres, assim, uma queria era o meu espaço para poder usar, literalmente, assim. Queria uma parceria, mas sabe aquela parceria que só um ganha? Era isso. E uma outra foi no meu espaço, eu não tinha maldade de tempo de negociação. Eu fiquei mais de 2 horas conversando com essa mulher, entreguei milhões de informações, ela falou que ia fechar comigo e tal, me pediu um contrato e desapareceu da face da terra. Então, assim, foi um trabalho que não me deu retorno nenhum. Agora, eu digo a vocês, o que dá retorno? Vídeo, Reels, IGTV, né? Isso dá muito retorno. Sua presença no digital, sua consistência no digital. E um bom site com credibilidade, né? E que, se possível, tenha aí as palavras-chave do Google, sabe? É um patrocinado do Google, isso dá resultado pra caralho, assim, real. Né? Então, se vocês quiserem trabalhar com uma estratégia de venda na internet, eu sugiro vocês fazerem uma construção importante assim no digital. Eu hoje olho para as mídias tradicionais, pelo menos assim na época em que eu contratei, eu não contrataria novamente. A menos que fosse uma assessoria muito maravilhosa, que me botasse, sabe, nos canais mais importantes de moda, tipo Vogue, Elle, pessoas assim, que me dessem essa inserção, né? Porque eu acho que realmente faz sentido. Mas, assim, jornal local, às vezes, assim, pelo que eu entendi na época, era para um público muito mais velho, que não era o público que eu estava buscando, né? E essa jornalista, gente, ainda me fez oferecer para os jornalistas da cidade cursos gratuitos. Eu que tinha acabado de começar meu espaço, tinha feito um super investimento, foi caro investir no meu espaço próprio na época, só passei raiva, de verdade, assim. Então, não valeu a pena. Se vocês estiverem pensando em fazer isso, revejam, né? Eu rasguei R$ 1.800 na época, né? É o dinheiro de um site, tá? Depende, aí vocês podem até me perguntar, Lu, para eu começar uma marca, como que eu faço, quanto que vai custar? Né? Em 2017, quando eu montei a Plural, eu contratei uma agência de publicidade mesmo, uma agência de design, na verdade, que fez a marca do zero, o nome do zero, o site, a campanha inicial da mídia social, que fez esses tutoriais para eu poder editar o site, enfim. E fez um material de papelaria, né? Que é cartão de visita, papel timbrado, essas coisas. Naquela época, gente, o trabalho dessa agência foi R$ 6.000. Não é uma coisa super baratinha, né? Agora, recentemente, eu refiz com a Carol, que hoje é a minha designer, né? Que me acompanha, só para ela criar a marca, o design da marca e a papelaria. Isso porque eu já tinha um nome, Autenticidade Visual, que é um nome que eu já usava em Belo Horizonte desde 2017, aliás, desde 2018, foi R$ 1.800. Então, assim, para fazer um trabalho com design, é mais caro, né? Claro, é incrível, fica maravilhoso o resultado, mas nada vai te impedir de começar sem isso, tá? Eu comecei em 2016, eu só fui ter uma marca mais cara em 2018 e
2019 eu fiquei pausada, sem ter uma marca, assim. Na verdade, eu tinha porque eu fiz uma troca, né? O cara que eu fazia uns jobs de fotografia e edição, que é o Lucas, ele fez uma marca para mim, de troca mesmo, ele usou meu espaço para dar alguns cursos, e depois eu refiz aí, pagando uma designer mesmo e tal, e tô muito satisfeita com a marca hoje, né? Então, vocês têm que pensar nisso tudo. Junto com isso tudo, uma coisa que vocês podem fazer é também o registro de marca de vocês. Né? Se vocês tiverem um bom nome, se vocês tiverem um nome que vocês têm interesse em vender, né, produtos, etc., ter o registro de marca é interessante. Aí, coisinhas assim que eu fui aprendendo ao longo desse tempo, né? Mesmo que você não tenha um domínio como, por exemplo, o meu domínio seria autenticidadevisual.com, mas eu tenho que comprar o .com.br, porque tem gente que vai lá, compra o .com.br e contesta, sabe? Tipo assim, não, mas eu tenho esse domínio aqui, quer te vender, senão a pessoa lança o domínio também com o seu nome. É legal você ter o registro de marcas e patentes. O registro, ele funciona através do site chamado INPI. Né? A Wilfa talvez tenha uma certa familiaridade com esses processos, é um processo jurídico, né, Wilfa? Você paga algumas taxas. Se você for pagar um advogado, depende do advogado que você vai pagar, tá? Quanto que ele vai te cobrar para fazer esse processo, né? O meu advogado mesmo, esse processo ia custar, acho que R$ 900 para ele fazer esse registro para mim, né? E aí eu acabei não pagando ele, porque eu achei salgado para mim, mas você consegue entrando no INPI, fazendo lá o passo a passo e tudo, né? Mas ter alguém para te dar uma assessoria é importante, né? Assim, eu sugiro vocês terem um advogado, se vocês quiserem, né? Eu conto com meu advogado para muita coisa. Fala, Tâmara. Oi, meninas, tudo bem? Talvez a Wilfa até saiba falar melhor. Meu marido, ele trabalha com design, ele é designer de identidade visual, trabalha com name também. E além desse registro do INPI, eu sei que tem um outro registro também para caso, por exemplo, você tem a marca, né, da autenticidade visual. Você tem como fazer o registro só daquela marca também, da imagem em si. Do layout. Isso, do tipo mesmo da marca, para não ser plagiado também, se alguém copiar aquele desenho. Porque eu acho que nome em si não tem como registrar. Mas, por exemplo, se tiver o símbolo, a sua logomarca mesmo, tem como fazer esse registro. Caso alguém não vá usar o nome, igual é o seu caso, por exemplo, eu não sei, às vezes, o das meninas. É interessante saber isso também. Depende, viu, do nome, tá? Se for um nome genérico, não. Fala, Wilfa. Eu tenho uma marca registrada. E, assim, apesar de ser advogada, minha gente, não quer dizer nada, viu? Eu sei dos meus assuntos. Eu contratei uma empresa de advogados na época, porque eu tenho uma marca minha de bolsas, né? Aí, eu não sou criativa a esse ponto de ficar inventando nome, essas coisas não, vai ser o Wilfa Branco mesmo. Daí a gente fez o design, um amigo meu da faculdade de moda fez para mim, paguei a ele fez o layout da minha marca, e tudo isso é registrado. Quando você entra com o processo, você coloca a sua logo, você coloca o seu nome, a empresa, no caso a que eu fiz, né? Ela faz uma pesquisa no INPI para ver se existe. Para ver se já não tem nada, né, registrado. Inclusive contestaram minha marca. Achei tão engraçado, porque eu sequer sabia que o outro existia. Era uma tal de Wilfi, moda não sei do que. Tipo, vendia roupa, sei lá, modinha. E eu morri de rir quando eu vi a contestação. Eu disse, meu Deus, realmente eu me inspirei num troço que eu não sabia nem que existia. E aí os advogados, eles fazem esse papel. Até eu paguei 2.000. Isso há 7 anos. Eu não tenho muita certeza do tempo. E eles fazem a contestação, porque eles acompanham a marca até o momento que você recebe o papelzinho lá, o registro, dizendo que você tem sua marca, não sei o quê. Então, vai tudo, vai o logo, vai o nome, né? A contestação, inclusive, eu até falei com eles porque eu achei a contestação mais ridícula, que nenhum aluno meu de primeiro semestre fazia um negócio daquele. Achei pavorosa, horrorosa. Eu disse, gente, eu mandei um e-mail, gente, pelo amor de Deus, que contestação é essa? O advogado não sabe do básico, que a gente contesta ponto a ponto. Como assim? Como é isso?
Aí ele, não, fique tranquila, a gente já fez isso várias vezes, você veio bem indicada, e como o teu nome a tua marca é teu nome, acaba bem aí, é muito simples, é teu nome e acabou, você faz com ele o que bem entender, por mais parecido que seja com seja lá o que for, é teu nome e tu vai ver que não vai dar erro. O problema é de vocês, porque se der erro, o processo é vocês. Aí, mas foi super tranquilo, mesmo com a contestação mais esdrúxula que eu já vi na minha vida, deu certo. E aí, coisas que eu sei, assim, porque já levei advogado para dar essas aulas de registro de marca e patente para aluno meu de publicidade e tudo mais, né? Uma coisa genérica, por exemplo, Tâmara, o rei dos calçados. Imagine, a rainha da consultoria. Isso você não tem, tá? Isso você não vai ter um domínio sobre ele, um registro, né? Isso é um nome genérico que pode ser adotado por qualquer pessoa. Agora, por exemplo, a autenticidade visual, isso é um nome que pode ir para um produto. Se eu, por exemplo, eu posso até ter um direito assim, vou lançar um curso com o nome autenticidade visual. Ninguém mais pode lançar, você consegue ter um pouco dessa proteção, tá? Mas é isso, você tem que ver se não tem ninguém na área. Por exemplo, quando eu tinha Plural Espaço de Moda, eu cheguei a receber uma contestação de uma marca chamada Plural, de BH, que já tinha o registro e tal, e aí eles falaram que eu não podia usar o nome. Eu falei, não, mas deixa eu te falar, são categorias diferentes, né? A categoria deles era uma categoria de venda de roupa e acessório. A minha categoria era serviço educacional. Então, não brigava nesse sentido. Mas, juro para vocês, até hoje, eu recebo ligação de pessoas querendo comprar roupa da Plural no meu celular, confundindo com Plural Espaço de Moda. Impressionante, assim. Então, às vezes, tem esses embates. Então, é legal vocês pesquisarem para vocês não terem que passar por isso, entendeu? Porque eu já passei por isso. De ser contestada, de ter que conversar com a pessoa e falar que não era a mesma categoria, né? E ainda assim, ter sempre uma ligação de gente que confunde os nomes. Então, por isso que eu falei, pesquisem os nomes de vocês, né? E outra coisa que vocês têm que ter é como que vocês vão receber, né? Os pagamentos aí via... né, quando vocês forem fechar esse trabalho com os clientes. Gente, é muito bom hoje a internet porque você consegue receber online, tranquilamente, né? Você tem link de pagamento, tem as maquininhas hoje por aí, não é difícil. O que eu não sugiro de vocês fazerem é receber cheque, fazer boleto, entendeu? Assim, isso aí é dor de cabeça, né? O ideal é ou a pessoa paga à vista ou ela paga no cartão de crédito. Eu sei que é mais seguro você passar numa maquininha do que você mandar um link de pagamento de cartão, porque link de pagamento de cartão é link na internet, às vezes a pessoa tem mais facilidade de contestação como fraude, né? Então a pessoa pode te pagar e depois suspender o pagamento. Eu nunca passei por isso, tá? Da pessoa pagar pelo link da internet e depois suspender. Mas existe, né? Mas mesmo assim, por exemplo, não quero ter uma maquininha. Eu não tenho uma maquininha. Você tem vários sites hoje que vocês podem fazer planos diversos para ter maquininha, para ter o link de pagamento. Você vai ter o PagSeguro, você vai ter a Samap, você vai ter o Mercado Pago, você tem PicPay, você tem milhões hoje, né? PicPay eu sei que tem cashback, então vocês têm que pesquisar o plano de vocês, o que seria mais interessante em termos de taxa aí para cartão, né? Em termos de custos aí, se você for ter essa maquininha, etc. Quem faz um volume maior de venda, eu sei que tem plano que você paga uma taxa fixa por mês, e aí vai passando suas compras aí, a galera que vai comprando teu serviço, né? E você não tem imposto incidindo sobre cada venda, tá? Mas isso é para uma pessoa que já tem mais volume de venda, né? E aí, como é que vocês vão trabalhar, né? Como é que funciona um processo de atendimento online quando a gente pensa num processo completo de shopper, tá? Primeira coisa que eu sugiro de vocês fazerem antes de vocês efetivamente começarem esse negócio é a captação, né? E a captação, gente, ela envolve um tempinho, né? Assim, de disponibilidade para trocar ideia com esse cliente seu, tá? Tempinho mesmo. Eu disponibilizaria de 30 minutos de conversa para você entender o que o seu cliente está procurando, o que ele está buscando ali com o seu serviço, né? Mais do que isso, gente, é muito tempo para você entregar de graça para alguém,
né? Então, o ideal é você agendar com aquela pessoa um contato com horário de início e de término, com tempo de tolerância de atraso, estabelecer esse encontro no virtual ou no presencial, não sei como vocês estão funcionando, tá? No virtual hoje, vocês têm um Google Meet, que você consegue fazer gratuitamente esse encontro, então você não precisa pagar uma plataforma como o Zoom, por exemplo, né? Funciona por 40 minutos, depois a ligação cai, né? Aí você tem que criar outro link, etc. Tem um outro perfil que chama Whereby. Deixa eu mandar para vocês aqui o nome lá no grupo, tá? O Whereby, gente, ele é tranquilão também de usar. Você manda um link para a pessoa, ela entra, já ficam 2 janelinhas funcionando. Então, você também não precisa de gastar com, né, uma plataforma só para fazer esse tipo de reunião, tá? Até, por exemplo, num atendimento individual, né, que você vai gastar mais tempo ali, vai ficar 1 hora, 2 horas, eu uso o Whereby, porque ele aceita até 3 pessoas numa sala, gratuito, com tempo ilimitado, ou o Google Meet, que também faz isso de maneira gratuita. O Zoom com uma pessoa só, eu tenho feito mais atendimentos online, né? Com você e mais a sua cliente só, você consegue passar de 40 minutos na mesma reunião sem cair, com compartilhamento de tela, desde que sejam só vocês duas. Aí pode passar de 1 hora, não tem problema não. Se for mais pessoas, ele cai. Cai. Né? Aí ele cai em 40 minutos, aí você tem que ficar voltando e tal, é meio trabalhoso nesse sentido, né? Mas, enfim, são as ferramentas que a gente tem hoje, tá? E que vocês não precisam de ter esse custo extra, tá? Outra coisa que as pessoas me perguntam, eu preciso do MEI para atuar como shopper? Não, não precisa do MEI, você pode atuar como pessoa física, estabelecer um contrato como pessoa física, tá? O que o MEI tem hoje, né, de vantagem? Você vai ter um CNPJ, você vai poder emitir uma nota fiscal, o que você paga de taxa, que é o DAS, né? Hoje corresponde a R$60, eu pago R$60 mensais, e essa taxa, ela é revertida com alguns benefícios lá na frente de aposentadoria, mas quem paga R$60 por mês, né, de taxa, pode apostar que a aposentadoria vai ser um valor muito baixo. Como uma vez eu vi um curso de finanças, né, aprendam o que significa INSS, isso nunca será suficiente. Né? Infelizmente, essa é a nossa realidade. Então, minha sugestão é, claro, gente, bancar o INSS é importante, mas se vocês puderem ter um plano privado ali, algum tipo de fundo de investimento, né, como autônomas, é sábio da parte de vocês, né? Porque contar só com o INSS é muito pouco, tá? Bom, como que você vai fazer essa captação, né? Através do seu Instagram isso pode ocorrer, as pessoas trocam muita informação quando a gente está presente, quando a gente está sempre fazendo um stories, alguma coisa do tipo. Geralmente as pessoas têm uma abordagem muito assim, quanto? Quando uma pessoa me chega com esse quanto, eu geralmente mando para a pessoa assim, fulano, tudo bem? Olha, eu preciso entender melhor o que você está buscando, para a gente poder... deixa eu conversar contigo, meu telefone é esse aqui, e para eu pensar numa proposta que é personalizada, de acordo com a sua demanda. Quando eu mando isso, geralmente a pessoa que só quer saber o preço em si, ela dá uma sumida, tá? Eu, Luísa, não entrego o preço de cara. Por quê? Porque eu preciso vender o valor do meu trabalho primeiro. Então, eu, Luísa, não funciono dessa forma. Não estou dizendo que é errado, tá? Tem gente que vai ter uma estratégia mais agressiva de venda e na hora vai falar, fulano, toma aqui, o pacote é tal, vamos fazer isso, custa tanto. Beleza. Aí vai do perfil de cada um, né? Geralmente, quem chega até mim, chega me perguntando assim, como que é a consultoria? Como que funciona? Aí a gente troca uma ideia, etc, né? E o que eu mais tenho visto que dá muito retorno são os vídeos de depoimento que eu tenho gravados e que eu estou postando pouco a pouco. Esses vídeos têm me dado bastante retorno. Então, qualquer trabalho que vocês forem fazer, peçam um depoimento. Se for por escrito, porque rola por escrito, vocês fazem um card de postagem, né? Marca a pessoa, pede autorização. Se puderem pedir a pessoa para fazer um videozinho, gente, depoimento assim, ó, de stories, já ajuda bastante, né? Já tem um vídeo. Eu, na época, paguei um profissional que fez vários vídeos e que eu tô soltando aí, né? Então, tem muita gente gravada com depoimentos ótimos que eu tô soltando aos poucos no meu perfil. Mas aí é um outro trabalho, né? Pagar alguém para fazer vídeo é mais caro, tá?
Então, quando essa pessoa chegar, não precisa de ir direto com sede ao pote, né? No sentido de, e aí, fulano, tudo bem? Então, vamos fechar o serviço de shopper? Olha, é tanto, não sei o quê. Se você vai muito assim, né? Você acaba não demonstrando para essa pessoa uma curiosidade, né? Com o que ela está te trazendo de demanda. É interessante você escutar um pouco mais a dor dessa pessoa, né? E em 30 minutos, você vai ter que saber fazer as perguntas principais, né? Que são, por que você está procurando esse serviço? O que hoje você tem de maior dificuldade no momento de realizar compras, né? O que você espera de um serviço como esse? E qual é a sua disponibilidade para fazer esse trabalho em relação a tempo, né? Assim, quanto tempo você quer ter um resultado, etc. Isso tudo vai te auxiliar a trazer na proposta comercial, né, o que é importante para esse cliente, tá? É legal vocês terem um modelo de proposta comercial pronto. E nesse modelo de proposta comercial, é legal vocês terem já um depoimento, se não tiverem, tudo bem, mas depois, quando tiverem um cliente, nem que seja o seu cliente cobaia, sabe? Seu primeiro cliente cobaia, você pede dele lá um depoimento, pede para te marcar, né? Porque isso já te traz um retorno interessante, né? E lembrar de oferecer primeiro na estrutura dessa proposta o valor do seu serviço, depois o preço. Entendam essa diferença, gente. O que é o valor do seu serviço? É o que você entrega para esse cliente que tem um resultado ali de curto, médio e longo prazo, tá? Então, qual é o valor de um serviço de personal shopper? Você está trazendo para esse cliente uma economia de tempo, muitas vezes uma mudança significativa de comportamento de consumo de moda para ele, né? Você pode estar auxiliando essa pessoa a tomar decisões mais conscientes em compras ou freando o consumismo. Isso é um valor que o seu serviço oferece, né? É importante você entregar para esse cliente essa noção de tempo quando você está pré-selecionando itens para ele, quando você está, né, fazendo essa pesquisa que muitas vezes esse cliente não faz, né? E a economia que você está entregando para ele. Porque embora ele esteja investindo no teu trabalho, né, ele vai economizar. Porque se ele tem um direcionamento de compra, se ele tem um planejamento, não vai ser desperdiçando esse dinheiro que ele vai ter foco, né? Então, você tendo isso como um valor, como uma entrega, né, isso já produz um resultado importante, tá? Saiba argumentar isso com o cliente primeiro, depois falar de preço, né? E fazer com que essa pessoa entenda que o planejamento que você entrega, né, junto com o guia de compras, ele tem um resultado de médio até longo prazo. Porque se a gente trabalha com 3 listas de compras, gente, a gente pode fazer essa projeção de compras em curto, médio e longo prazo. Então, a gente tem essas 3 coisas para entregar, né? Lembrem-se de ofertar nessa proposta 3 modelos de trabalho. Eu geralmente gosto de começar assim por um modelo mais curtinho, depois ampliar numa proposta mediana de serviço e uma proposta mais top de linha, que teria mais serviço, mais tempo de duração, etc. Então é do mais barato para o mais caro. Nunca declarem o valor cheio, né? Esse serviço aqui custa R$1.000. Filha, R$1.000 bate na cabeça da pessoa e bagunça tudo lá dentro, no cérebro dela. Agora, se você mandar 10 de 100, é outra história, né? A pessoa consegue enxergar dentro do orçamento dela mensal quanto que custa tirar R$100 por mês para te pagar durante 10 meses, entende? E o valor à vista também não precisa ser cheio, você pode falar a porcentagem de desconto à vista, né? Não é para colocar a tua hora de trabalho. Sua hora de trabalho nunca é declarada, porque você vai ter margem de negociação a partir daí. Inclusive, se o serviço é mais curto, sua hora de trabalho pode ser um pouco mais inflada. Se o serviço é mais longo, embora o valor final seja mais cheio, a sua hora pode ser diluída. Isso pode ser uma vantagem no momento de você negociar com esse cliente. Tenham pelo menos um mini ensaio assim fotográfico profissional, umas 5 fotos profissionais diferentes seriam interessantes para vocês terem para colocar nessa proposta. Pensem na hora de fazer essas fotos no styling mais clean, então uma peça mais limpa. Não precisa ser uma camisa branca, que é, né, pode ser super clichê, aquela camisa branca tradicional. Pode ser uma camisa branca mais diferentona, uma coisa mais no teu perfil, né? Mas assim, uma coisa mais limpa para uma foto ser durável de longo prazo aí para você ter essa divulgação, né? Vocês querem ver meu modelo de proposta comercial? Estou aqui falando, deixa eu dar um stop share.
Deixa eu mostrar para vocês, que eu acho que se eu mostrar é mais fácil, né? Gente, por que eu não pensei nisso antes? Ah, louca. Pera aí. Ai, Deus é mais. Vou abrir aqui para vocês, tá? Carol chegou a me mandar ele aqui. Hoje, gente, eu paguei, né, uma profissional, a minha designer que já me acompanha há algum tempo, para ela desenvolver para mim um modelinho, tá? Mas, ó, no Canva tem altos modelinhos prontos lá, bonitinhos, de design, e é super fácil a ferramenta, é super intuitiva. Vocês conseguem com facilidade usar ela, sabe? Editar, assim, não é uma coisa bizarra, não, tá? Assim, é bem tranquilão. Eu vou abrir direto aqui no Canva para vocês, que eu não vou fazer download dela agora, não. Pronto, deixa eu só aumentar um pouco a proporção dela no Zoom. Ó, gente, tá aí, tá? Eu tenho uma capinha. Geralmente eu gosto de ter o nome da pessoa, né? Aqui tem para você ressignificar o seu visual com autenticidade. Eu gosto de ter uma frase assim, dependendo da proposta da pessoa, eu mudo essa frase. Por quê? Sempre que eu escuto a queixa do cliente, eu deixo uma frase aqui que eu já sei que é significativa para ele. Então, por exemplo, uma cliente que eu estou finalizando o processo de consultoria que está lá nos Estados Unidos. A principal queixa dela é tudo que eu compro eu uso uma vez e depois eu não sei mais o que eu faço com essa peça, eu preciso de ter uma relação mais inteligente com o consumo de moda. Beleza, então a minha frase inicial dela, que tipo, esse era o principal objetivo na consultoria, porque a frase principal foi para ressignificar a sua relação com consumo de moda, sabe? Então é trazer essa queixa, essa dor de cara aqui numa frase inicial na capa do teu trabalho, né? Essa foto de fundo está aqui de ilustração, pode ser uma outra imagem, pode não ser imagem alguma, pode ter só sua marca, etc, tá? Eu gosto na proposta comercial de ter um sumário, um índice, como vocês estão vendo aqui. Né? Eu acho que o cliente consegue se encontrar melhor quando ele tem um índice, então eu sugiro vocês terem esse índice também. Aqui é uma pequena apresentação de quem é a autenticidade visual, a empresa, quanto tempo, né? O que ela oferece de benefício, etc, tá? E, enfim, aqui a defesa um pouco do que eu tenho de valor, né? De entrega de valor, tá? Depois, o que é o serviço, né? O que eu estou entregando para esse cliente, teria um textinho aqui para apresentar. Então, por exemplo, vocês poderiam ter um texto inicial, né? A empresa fulana de tal presta serviço em tal área, está no mercado com esse propósito. Se você está começando agora, não precisa colocar no seu texto, né? Nunca atendi ninguém. Ninguém precisa ficar sabendo disso, né? Você está começando, uma boa apresentação é tudo, não tem que ficar escrevendo isso lá, né? Foca em escrever qual é o teu propósito, o que você oferece de entrega, por que seu serviço é transformador, né? O que a sua empresa faz que é tão bom que a pessoa sinta vontade de contratar. Aqui é uma explicação, por exemplo, aqui deveria ser o que é um serviço de personal shopper, né? Por que investir, né? O que você entrega de valor? Então, aqui o que você tem de resultado para oferecer, tá? Então, você, se não quiser colocar por que investir, você pode colocar o que eu tenho de resultado a partir de um processo de shopper, né? Em que esse processo é transformador na sua vida e deixar um textinho aqui de apresentação, tá? Como funciona é o passo a passo, né? Dia 1, vou fazer isso. Dia 2, é isso que vai fazer. Dia 3 é tal encontro, né? Então, tem um passo a passo aqui. Mais ou menos o tempo, né, de encontro, de cada encontro, por exemplo. São 5 encontros que duram, em média, 1h30. Neles, investigaremos, tá? A partir do guia, você pode continuar o processo com mais tantos encontros. E 1h30 cada. Então, aqui é o passo a passo mesmo da contratação do serviço. Então, o que vocês ofereceriam em cada um desses que eu vou falar já já. Aqui é o depoimento. Quem fez e amou, né? Então, eu tenho 2 pessoas. Eu tenho os depoimentos dessas 2 pessoas gravado. Então, eu mando junto o link para a pessoa assistir o vídeo, né? Tá aqui o depoimento das minhas clientes que fizeram a consultoria completa, no caso. Eu ainda coloco um você ganha, né? Então, a pessoa que me contrata, o que ela ganha, o que vem no processo,
né? Então, por exemplo, uma consultoria aqui tem um lenço, tem a sacolinha, tem o guia digital, tem uma caixinha com brinde, então tem tudo bonitinho aqui, né? No momento que a pessoa contrata. É sempre bom ter algum tipo de presente, né? As pessoas gostam de ganhar presente. Então, você pode ter um você ganha aqui, sei lá, qualquer que seja. Se você faz o shopper comigo, você ganha não sei quantos vouchers com desconto em tal loja, se você tiver, né, essa parceria, né, esse clube aí de vantagem. Ah, se você fizer o shopper comigo, você vai ganhar um planner de compras. Não sei o que você pode oferecer aqui de brinde, né? Aí, como investir? Está incluído, né? Isso, parcelamento, tantos por cento à vista, né? Parará, 15 dias úteis para execução do guia. Então, aqui tem o valor final, certo? Aqui, se a pessoa for fazer ela com as etapas práticas, né? Quanto que vai custar, tanto, sem juros no cartão. Aí vem a gente, né? Uma fotinha e tal. Como eu falei, por exemplo, eu tenho essa foto com a camisa branca, né? Minha camisa branca não é aquela clássica tradicional, mas é uma camisa branca, uma foto mais atemporal, você vê que não tem muito acessório, não é uma coisa datada, tá? Então, isso é legal de vocês pensarem para ter no perfil, tá? Aqui, gente, você vai colocar teu nome, teu sobrenome, né? Embaixo, sua consultora, eu coloquei aqui, né? E veja bem, é basicamente o que eu tenho de experiência. 6 anos na área tal, docente da Ecole, consultora de imagem, personal stylist, personal coloring, personal shopper, visagista, closet organizer. Então, são vários os serviços que eu ofereço, então é basicamente isso aqui. Por que eu estou falando isso? Já vi proposta que a pessoa escreve a vida. Quando eu era criança, eu comecei a gostar de moda, porque minha avó costurava, porque poriri, pororó, estou me apresentando. Não é arquivo do Faustão, tá? Proposta comercial é uma coisa enxuta, é focado diretamente no que você pode oferecer de serviço. Se essa pessoa compartilha essa proposta com outra pessoa, a outra pessoa sabe do que você é capaz de fazer, o que você tem de serviço para oferecer, né? E aí você encerra com informações de contato. No caso da minha proposta, isso aqui, ó, é um link, sabe? A pessoa consegue clicar no arquivo e já ir direto para minha rede social, ela consegue me mandar um e-mail, me mandar um zap, então tem como fazer isso no Canva também. Entenderam a estrutura? Então é bom deixar um modelinho pronto para quando uma pessoa te pedir, você só vai lá, edita algumas coisas, né? E pronto. Você também pode fazer tipo um menu, né, gente? Tem gente que faz um menu de serviços. Tá, ó, o meu serviço básico é esse, o mediano é esse, o avançado é esse. Eu entrego isso aqui e pronto. Né? Vocês também podem fazer dessa forma, tá? Vou fazer meu stop share aqui. Beleza, em meia hora ali para você sondar o que esse cliente quer, ele vai sondar contigo. Se ele fechar contigo, você manda o contrato, né? Pede ele para validar esse contrato hoje. Eu sei que no online, gente, você tendo provas de que você negociou com esse cliente no WhatsApp, né? De que você teve todo um registro de conversa e tudo, ele validando esse contrato por e-mail, isso tem um valor, né? O ideal que eu sei seria uma assinatura eletrônica desse contrato, mas, cara, uma pessoa para ter uma assinatura eletrônica dela e tudo mais é um babado. Então, tenham essa maldade de salvar as conversas com os clientes e tudo mais, para, né, vocês se resguardarem. E vocês só começam a atender quando o dinheiro cai na conta, né? Cuidado com isso. Esqueci hoje, vamos. Gente, sabe por que eu tô falando isso? Porque é óbvio que eu já cometi burradas do tipo, né? Então, por exemplo, já fiz um trabalho de produção de moda uma vez em Divinópolis, que a pessoa me ligou 10 horas da manhã, o trabalho era 1 hora da tarde, a modelo, né, vestia meu tamanho e calçava o meu mesmo número que eu. Então, beleza, deu para eu levar algumas coisas, né? A gente começou a fazer o trabalho. O que eu entendi? Aí no final do dia ia ser pago, né? Então tá, né? Vou estar lá, presencial, vai ser pago no final do dia. E o golpe estava lá, né? E eu caí. O que aconteceu? Fiquei o dia todo trabalhando, na hora de me pagarem, esqueceram o meu cheque. Olha que beleza. Não tinha Pix na época, né? Que hoje em dia não tem mais desculpa. Hoje em dia você consegue, né? Se você quiser até pagar uma pessoa que está te pedindo dinheiro na rua, a pessoa te pede um Pix.
Então, não tem mais desculpa, mas na época não era isso, esqueceram meu cheque. E eu tive que lutar para receber. De verdade, assim, se eu não ficasse em cima, na cola, não tinha recebido, não. Então, dá de tudo, né? A gente tem que tomar todos esses cuidados. Então, enquanto o dinheiro não cai na sua conta, né, não inicie um trabalho, porque você pode sair no preju, tá? Não venha com essa de que, uma pessoa de confiança. You never know, sabe? Dinheiro é uma coisa complicada, né? Em alguns momentos, assim. Então, é bom vocês se resguardarem disso, tá? O que é que vocês vão fazer num trabalho online? Qual é o passo a passo? Primeira coisa é entender o perfil desse cliente, né? O que ele tem de objetivo. Vocês têm um questionário modelo na plataforma, né? E vocês têm um Canva para poder preencher, certo? Que é o Canva de objetivos em compras, certo? E ele é subdividido entre objetivos funcionais e objetivos inspiracionais em compras. O que significa isso? Objetivo inspiracional, gente, tem a ver com o comportamento de compra, né? Então, uma pessoa que chega para você e te diz, eu quero ter confiança na hora de escolher os produtos, eu quero aprender a consumir menos, eu quero consumir, eu quero passar a ser uma consumidora consciente, eu quero só escolher marcas sustentáveis. Isso é comportamento. Então, isso vai para o objetivo inspiracional, tá? Objetivo funcional tem a ver especificamente com o que a pessoa quer comprar. Então, se ela chega para você e ela te diz, eu quero comprar tecidos, peças de tecidos nobres. Eu quero comprar calçados só com couro vegano. Eu quero comprar as roupas da última tendência. Esses são objetivos funcionais, ok? Então, o Canvas de vocês ele vai estar lá subdividido entre uma coisa e outra, para vocês definirem isso na entrevista com o cliente de vocês, né? Depois dê uma olhada no questionário, veja se vocês têm dúvidas em relação às perguntas que estão lá, para vocês trazerem para mim essas dúvidas, tá? Até então, eu tô achando que tá todo mundo ótimo, porque ninguém me traz dúvida nenhuma. Mas, né, se vocês tiverem alguma dúvida, eu tô aqui para isso, tá? Beleza. O que eu gosto de fazer já nessa primeira sessão? Trazer uma tarefa para um próximo encontro, tá? No online, por exemplo, né? Então, gente, uma coisa que pode acontecer, né? Às vezes a pessoa quer pedir uma compra genérica, assim, mudar o guarda-roupa todo, etc, né? Ou não, ela tá te buscando por uma ocasião em específico. Por exemplo, essa menina aqui, ela estava fazendo uma compra para uma ocasião específica, tá? Então, isso já tem um objetivo, né? Mais direcionado. Quando uma pessoa quer armário, né, em geral, mesmo até quem não quer, assim, um armário geral, que é uma ocasião, eu gosto da pessoa selecionar algumas peças para aquela ocasião, que ela já possui, tá? Então, ela saiu de uma sessão de objetivo, eu dou essa tarefa para ela. Ai, gente, eu tô um pouco desconcentrada, mas é porque a minha cachorra tá ensandecida latindo aqui, não sei se vocês estão conseguindo ouvir. Então, o fundinho, é porque meu marido acabou de fazer um atendimento agora e ele vai descer com ela para o passeio. E ela tá ansiosíssima, porque hoje ela tá descendo tarde. Então, daqui a pouquinho ela vai parar, tá? Ele deve estar botando a coleira nela e é isso, tá? Peço desculpas aí pela barulheira de fundo. Então, gente, olha, vamos supor que o seu cliente te buscou para... Eu vou mostrar um case aqui para vocês, que é uma cliente que quer um armário cápsula, né? Que queria um armário cápsula. E era uma cliente que tinha um armário já tinha um armário ultra cápsula, se existe esse conceito, né? O armário dela era ultra cápsula. Ela tinha 2 pares de sapato, uma bolsa, pouquíssimo, assim, armário de uma porta, de verdade. Mas ela sentia que ela precisava de peças melhores, de mais investimento, etc, né? Então, o que a gente já trabalhou com ela, assim, de olhar para essas peças do guarda-roupa, para as ocasiões que ela trouxe dificuldade, né? E dar uma olhada em que peças ela tinha para ela poder me apresentar, certo? Aqui, no caso, é uma cliente de Salvador e eu pude ir até a casa dela fazer essa reestruturação de guarda-roupa, né? Talvez você não vá ter essa oportunidade, mas, e se você não tiver, tudo bem. É que antes da gente elaborar a lista, gente, antes da gente fazer o planejamento, a gente tem que ver o que a pessoa já tem. É interessante fazer essa triagem, para vocês terem direcionamento mais interessante, assim, né, na hora de estabelecer o que vai ser relevante para esse planejamento, ok? Como que vocês podem pedir essas peças?
né? Como que vocês vão ver essas peças? Pede a pessoa para filmar, ela não precisa necessariamente vestir as peças, né? Embora eu acho que a peça no corpo faz muita diferença para a gente ver caimento, para a gente ver, né, se a peça está servindo legal, tá? Mas pode pedir ela para filmar as peças, né? E ela te mostrar, olha, para essa ocasião que eu estou buscando fazer compras, eu já tenho isso aqui. Então, ali você já vai ter uma dimensão, né, de volume de peças, do caimento, do acabamento, né, coisas do tipo, tá? Bom, quando você vê essas peças, né, você já está em contato com esse vídeo, etc., você já vai ter um segundo encontro, que é definir essa lista de compras, tá? Veja que você não tem aqui, como consultora, né? Assim, se você não é uma consultora de imagem, você não tem aqui outros critérios para fazer essa lista, como objetivo de imagem, cartela de cor, tipo físico. Você não vai ter essa lista de critérios prévios. Mas lá pelo questionário, você já vai ter uma dimensão de gosto pessoal desse cliente, né? Você vai ter uma certa triagem para já pensar em fazer essa lista, mas essa lista nunca é feita sozinha, tá? E a gente disponibilizou para vocês 3 canvas de listas de compras, né? Com 3 ordens de prioridade. A lista de compras urgentes, né? De compras importantes e de compras... Eu acho que a palavra que eu usei lá foi aprazivas. Não foi? Foi isso? O que significa isso, né? Por que tem essa ordem de prioridade de lista? Urgente, meus amores, é tudo aquilo que é indispensável para aquele guarda-roupa, que vai fazer uma baita diferença e que a pessoa não tem, né? Exemplo do que é sempre urgente em guarda-roupa: lingerie, porque as pessoas dificilmente têm a lingerie que presta, né, para fazer o look dar certo. Então, a base de um bom look é uma lingerie boa. O que isso significa, Luísa? O que é uma boa lingerie? Uma lingerie neutra, né, lisa, não é uma lingerie de renda, é uma lingerie da cor da pele da pessoa, né? Se essa lingerie, gente, vai ser calcinha cavada ou não, short, aí é o gosto de cada cliente, como cada cliente se sente, mas preferencialmente uma lingerie num corte a laser, sem uma costura, para evitar marcar o corpo, né? Isso é importante. A pessoa saber o tamanho do sutiã. Pode ter bojo, pode não ter, mas saber o tamanho desse sutiã, né? E ter essa lingerie de base já é urgente, porque muitas pessoas não têm. E, em especial, um sutiã que a alça seja mutável, né? Eu tiro, eu coloco ela reta, eu posso cruzar ela atrás. Isso ajuda muito a pessoa ter versatilidade com peça. Por que eu tô falando isso? Porque já tive cliente que só tinha renda nas lingeries. A renda marca na roupa. Então, dependendo do que você for usar, não é legal, né? Cliente que não tem lingerie da cor da própria pele. Aí aparece em determinados looks. Então, ter essa base é importante, tá? O que também é urgente? Itens básicos, gente. Às vezes as pessoas têm um guarda-roupa muito extravagante e falta o básico. O que é o extravagante? Muito estampado, muito colorido. Não estou dizendo que é errado, né? É o estilo de cada um. Mas entender o básico desse cliente é fundamental. Vou dar um exemplo. Uma cliente minha que queria uma imagem de credibilidade e que precisava de fazer compras para as peças do trabalho, que sentia que não tinha senso de autoridade, cliente de 30 anos, recém-formada em medicina, iniciando a carreira. Quais são os calçados que você leva, que você usa no trabalho? Olha, os calçados que eu uso são os mesmos aqui para o trabalho, para o dia a dia. Tênis coloridinho da Vans com florzinha. Não tem o básico, né? Aí tem super dificuldade de coordenar peças, tá? Então, entender qual é esse básico. Não necessariamente o básico vai ser um tênis preto, né? Você pode entender um básico como uma cor neutra, né? Mas uma peça lisa, sabe? Então, o básico mora no liso, mora nas cores neutras, né? Ele mora nesses detalhes, tá? E esses podem ser os itens mais urgentes. Claro que isso vai variar de acordo com a ocasião. Então, vamos supor que seu cliente te procura para fazer uma compra para uma festa, né? Ai, que gatilho. Que saudade de festa. Meu Deus. Mas, enfim, a pessoa te procura para fazer uma compra para uma festa. E vai lá, a pessoa não tem um vestido. Não tem nenhum vestido de festa, né? Esse é urgente, certo?
Ou até tem um vestido, mas não tem uma sandália de festa sequer. Então, isso é urgente. Aí, o que você tem que pensar dessa sandália de festa? Você vai comprar a mais extravagante, a que tem uma cor super inusitada, uma super colorida? Não, você vai pensar numa sandália que dê para coordenar com mais coisas. Tudo que é urgente é básico, é mais neutro e coordena com muitas coisas. E coloca mais coisas que você tem para jogo no guarda-roupa. Então, por exemplo, a lingerie certa te faz usar mais peças, certamente. Né? O básico, ele é mais fácil de ser coordenável, ele pode circular em ocasiões diferentes. Né? Isso também é importante como critério do que é urgente. Aquilo que você consegue usar tanto no trabalho quanto na tua vida social. Tá? Do contrário, né, se é uma coisa muito específica, ela não é tão urgente assim, porque ela não tem versatilidade. A urgência mora na versatilidade, naquilo que você pode render muito o uso, né? E não ter medo de investir no urgente. Por quê, gente? Pelo amor de Deus, se o urgente é o básico, gente, o básico você encontra sempre. Ensinem isso para os clientes de vocês. O básico você vai encontrar sempre. Uma calça preta sempre tem, não importa a época do ano. Né? Um sapatinho bege, preto, sempre tem. O ano inteiro você vai encontrar uma sandalinha preta. É o básico, né? Vai ter. O difícil é você encontrar algo extravagante, mas o básico é tranquilo. Aí vai depender de cada um aí, né? Já tive, por exemplo, lista de urgência, pijama, a pessoa não tinha um, né? Para poder usar. Pessoa que está sempre frequentando casa de outras pessoas, né? Aí não tem o pijama básico para poder usar. Então, isso pode ser um item, né? E geralmente os urgentes são aqueles que as pessoas mais menosprezam, tem dó, né? Dó de ter um bom pijama, dó de ter meia. Juro, né? As pessoas acham que meia não é importante. Mas meia tem que ter o tecido correto para você ter a transpiração do pé e não criar chulé. Né? Meia, dependendo aí, né, se for um caso no cliente masculino, tem que coordenar com calçado, e a pessoa não sabe disso, né? Então tem que ter esses critérios básicos, tá? Esses são os urgentes, né? Os urgentes, meus amores, são aquelas compras de curto prazo. Então, você vai ter que fazer essa compra de imediato. É o primeiro foco aqui no seu trabalho na hora de buscar né, esses produtos para o seu cliente. Depois a gente vai para um segundo estágio, que são os itens importantes. O que é que são os itens importantes? São aqueles que são... eles complementam esse guarda-roupa, mas eles têm um up, sabe? Eles não são tão básicos. Eles podem ter um detalhe, eles podem ser um pouquinho extravagantes, né? Mas eles são importantes, assim, de ter. Então, vamos supor, né? Se a sua cliente está querendo uma calça colorida de alfaiataria, que ela usaria tanto no trabalho quanto no lazer. Não é o básico, mas é um item importante. Circula em ocasiões diferentes, né? É um item que traz para ela uma versatilidade, é uma calça que vai ter um caimento interessante, que serve para essas ocasiões e tem uma intenção de imagem que é alinhada, seria importante, principalmente se essa pessoa não tem nenhuma calça de alfaiataria, ou se ela tem uma calça de alfaiataria, mas é a básica, a básica já está lá dentro do guarda-roupa. Então, beleza, é um item importante. O item importante, gente, ele complementa o guarda-roupa, como eu já havia dito, e ele vai ter uma compra ou de curto ou de médio prazo. Geralmente, quando a gente sai para pré-selecionar os itens, ou quando a gente faz essa pré-seleção online, a gente vai buscar os urgentes primeiro e os importantes em segundo, tá? E os aprazíveis, que são os últimos, né? São aqueles itens, assim, de sonho, que eu adoraria ter, que seria incrível eu ter, mas não é algo que é super importante para o seu guarda-roupa, né? Não é algo que vai fazer total diferença. Posso dar um exemplo aqui. Eu tenho uma bolsa aqui de pelo, que eu comprei para comer acarajé aqui no Rio Vermelho. O que uma bolsa de pelo tem de urgência ou de relevância para um guarda-roupa em Salvador? Entende o contexto? Nada, certo? Então pode ser um item de sonho teu. Depois eu mando a foto da bolsa, né? Já tem muito tempo que eu comprei essa bolsa, gente. É porque eu tô com o meu armário aberto aqui, tô olhando para ela.
Eu lembro que quando a bolsa chegou, eu mandei uma mensagem para uma amiga minha, falei assim, amiga, vamos ali comprar um acarajé só para eu estrear minha bolsa de pelo em Salvador. Nada a ver com a cidade, nada a ver. Então, só um exemplo assim do que seria um item aprazível, é que esse item de sonho é uma coisa que a pessoa tem muita vontade de ter, né? Pode ser um item mais caro, né? Não necessariamente é um item caro, tá? Mas é um item assim que é um sonho ter, que é um desejo, uma peça desejo. Mas não é a peça que mais vai trazer versatilidade, não é a peça mais importante para compor esse guarda-roupa, entende? Então ela fica por último, tá? Vocês vão elaborar essas listas, né, de compras. E aí, claro, vocês poderiam já ir para a pré-seleção? Poderiam. Mas o que eu estou trazendo de sugestão aqui? Gente, antes de vocês irem para as compras, se possível, façam uma montagem de looks com o que o cliente já tem. Sabe por quê? Porque isso ajuda a revisar essas listas de compras. Às vezes você define um item como importante, mas na hora de montar a look, você vai ver que esse item é, na verdade, urgente. Às vezes o que você define como aprazível é importante. Isso você só vai saber na montagem de look, tá? Então, assim, aquela listinha você faz com o cliente antes, né? No momento em que você for sentar com ele, tá? Definindo o que é importante, o que é urgente e o que é aprazível. Mas se você tiver uma montagem, você vai conseguir revisar essa lista, tá? E essa lista, gente, ela não acompanha só quais são os itens, tá? O que vocês têm que também perguntar para essa pessoa? Uma média de custo de cada item. Um valor mínimo, um valor máximo que essa pessoa pagaria por item. É muito comum nesse momento o cliente falar assim, eu não sei. Quanto que você acha que eu devo pagar? Não tem como você responder isso, né? Eu digo isso para o meu cliente. Não sou eu quem defino o seu orçamento. Quem define o mínimo e o máximo é você. Você tem um valor X, e geralmente quando o cliente contrata para um shopping, ele já tem um valor, né, específico para consumir, para gastar com peças, né? O que você tem que dizer para ele é, eu vou procurar os itens de acordo com o seu perfil. Então, se você falar para mim que você precisa de uma bolsa entre 100 e 300 reais, é nessa faixa de preço que eu vou procurar. Certo? Óbvio, né, gente, que uma pessoa que vira para mim e fala assim, eu quero uma bolsa de couro, de marca, de ultra qualidade, e ela tem mais ou menos essa média, o que eu tenho que entender? Que esse item não pode ser urgente, né? No sentido de que provavelmente eu vou ter que esperar uma promoção para poder comprar essa bolsa, né? Numa marca tipo Marezo, assim, e dependendo da bolsa, né? Assim, não vai ser uma bolsa gigantona. Então, a gente tem que olhar essas coisas todas, tá? Mas quem define o mínimo e o máximo de cada produto é o seu cliente. Não bota isso na tua conta, né? Não deixa isso ser sua responsabilidade. Por quê? Porque depois a pessoa pode falar que ela foi induzida a fazer uma compra, né? A gastar um valor que ela jamais gastaria antes, né? Então, é ela quem define, tá? Contigo. E óbvio que a partir do que ela definir é que você vai saber quais são as lojas que você vai buscar, quais são os sites que você vai fazer essa procura, etc. Tá? Então, beleza, você vai montar as listas no segundo encontro, vai estabelecer um valor mínimo e máximo para essas peças, de acordo com o que o seu cliente trouxer de demanda, né? E o que eu estou sugerindo, mas não é uma etapa obrigatória, é você, né, fazer com que essa pessoa monte alguns looks ali. Você pode auxiliar ela à distância, né, nessa montagem de looks, para que você tenha uma revisão dessa lista, dessas 3 listas, tá? Então, os looks validam as listas de compras, né? Vejam as mudanças necessárias em termos de ordem de prioridade. E, obviamente, aí com o planejamento orçamentário em mãos, o que vocês vão ter? A pré-seleção dos itens. E essa pré-seleção no online, ela funciona da seguinte maneira. Você vai ter que fazer isso sem a presença do seu cliente. Não esquece de colocar isso lá na sua proposta comercial. A pré-seleção de itens é uma etapa que ela é paga, você tem que contar essas horas trabalhadas, isso tem que constar lá. Tantas horas que eu gasto pré-selecionando itens, né? E, obviamente, que quando funciona no online,
o que acontece, né? O prazo de reserva das peças, ele dificilmente ele existe, né? Você pode, às vezes, colocar a peça num carrinho, mas não existe essa reserva. Agora, gente, o que é bom de site, assim, né? É que, geralmente, quando você coloca uma coisa no carrinho e não compra, eles podem mandar cupons, né? Ah, você não finalizou a tua compra, olha aqui um cupom tal, etc, né? Até antes disso, algumas dicas, assim. Tenha um e-mail que não seja o seu e-mail profissional, mas um e-mail só para ficar fazendo essa pré-seleção, porque a maioria dos sites pede para vocês preencherem, né? Senão vocês vão ficar com a caixa de e-mail lotada de spam comercial, assim, né? Pode ser até um perigo, assim, né? Você ficar recebendo muito estímulo de publicidade, acabar gastando tudo que você ganhou com compra, né? Então, é legal vocês se atentarem para isso, tá? E ter um e-mail específico para isso, né? Na pré-seleção do item, gente, a quantidade de horas vai depender do volume de coisas que vocês têm que pesquisar, né? Dependendo do volume de peças, aí o volume de horas também aumenta. Agora, existem facilidades, assim, coisas que vocês podem fazer para facilitar esse processo. Geralmente, assim, né, você vai gastar aí um dia de trabalho para pré-selecionar uma lista, sei lá, de 10 a 15 itens. Eu coloco 8 horas, tá? Nunca tive um cliente que tivesse assim uma disponibilidade, mas também é muito perfil, né, dos meus clientes. Eles são clientes que são bem comedidos assim com compras, né? Mas que tivesse que fazer uma lista de, sei lá, de 60 itens, sabe? Ter que selecionar 60 itens. Nunca tive isso, tá? Então, se bota aí uma média de 10 a 15 itens, 8 horas de trabalho, você já vai saber mais ou menos quanto que você gastaria de tempo de trabalho para mais itens, certo? Dicas importantes para vocês fazerem essa busca. Se você ir num site que vende tudo num lugar só, é mais fácil, né? Então, se você vai, por exemplo, num O Que Vestir da vida, lá você tem calçado, você tem acessório, você tem bolsa, você tem tudo. Então, isso já te ajuda. Fazer uso dos filtros, gente, é importantíssimo, né? Eu acho que eu falo isso nas minhas aulas gravadas também. Então, saber filtrar, já ir pelos tamanhos, pela média de preço. Quanto melhor os filtros desses sites, mais fácil para vocês, né? De já irem filtrando isso, ó, agilizar demais a pesquisa, né? Outras coisas que vocês têm que entender antes de pré-selecionar esses itens. Qual é a bandeira do cartão de crédito do seu cliente? Porque não adianta fazer pré-seleção num site que o cliente não tem o cartão. Vocês não compram nada para cliente, tá? Não inventa de pegar número de cartão, de comprar nada para cliente. Não façam nada por ele nesse sentido. O que vocês precisam de saber é qual é a bandeira dele, para vocês verem se o site que você está selecionando itens aceita o cartão, né? Se não aceitar, não adianta você fazer pré-seleção nesse site, tá? Outra coisa que é importante também, checar a reputação do site, né? A gente sabe que tem sites aí que já são mais do que validados, mas se você vai buscar num site que você nunca ouviu falar antes, né? É bom checar a reputação, vai no Reclame Aqui, olha se tem um endereço comercial validado, testa, liga, pode até testar assim o saque, né? Manda uma mensagem lá pedindo uma informação, alguma coisa assim, ver se eles respondem com rapidez, são profissionais na resposta. Imagina você fazer seu cliente comprar num site que é uma fraude, né? Então, isso é uma responsabilidade grande e é importante você fazer essa checagem, né? E checar também, gente, as políticas de pagamento, né? O que esse site oferece. Em quantas vezes divide, se tem alguma vantagem no à vista. Então, isso é papel também do shopper, né? Porque, óbvio que no momento em que você for trabalhar com esse cliente e apresentar os produtos que você pré-selecionou, você já tem que ter isso tudo na ponta da língua. Especialmente política de trocas na internet, né? Se a devolução é grátis, se eles buscam na sua casa, se você vai ter que ter o trabalho de ir aos correios. Lembrando que, né, um produto que o cliente compra online, chegou lá, experimentou, não serviu, não é você, shopper, que vai ter que buscar e levar para os correios, isso é responsabilidade do cliente. Vocês têm que colocar isso no contrato de vocês, tá? Então, vocês têm que checar tudo isso. A procedência do site, né? Volume de reclamação desse site, quais são, né, os meios de pagamento, verificar a bandeira de cartão, as políticas de troca e devolução, tá? Fez esse check aí vocês vão fazer o uso dos filtros para pré-selecionar os produtos.
Gente, óbvio, né? Se você vai fazer uma busca no site, eles não fazem a reserva, o ideal é você fazer isso um dia antes de encontrar com o teu cliente no online, né? Ou dependendo, se for poucas peças, algumas horas antes, para facilitar aí você manter aquela peça naquele site, certo? Se eu pudesse, assim, eu teria um computador só para isso, né? Porque no momento em que você acessa esses sites, eles ficam te bombardeando de publicidade, né? É um inferno. E depois você tem que ficar desativando o cookie, é um saco, tá? Os meus algoritmos não devem entender nada, né? Eu faço umas buscas nada a ver, eles devem ficar surtados, né? Esses dias meu marido estava dando uma palestra online aqui de psicologia, deve ter falado horrores de terapia, ele é psicanalista. E aí meu celular ficou no quarto enquanto ele dava a palestra. Gente, começou a chover propaganda para mim de terapia online. Eles não devem entender nada, esse algoritmo. Deve falar assim, nossa, a menina é muito descompensada. Cada hora é uma coisa que eu tenho que trazer para ela. Então, assim, se vocês puderem ter, né, assim, uma coisa só para isso, para vocês evitarem esse bombardeio de informação, é melhor, tá? Bom, vocês vão ter que organizar, né, esses itens aí em links, né? Uma espécie de guia de compra virtual, uma apresentaçãozinha para vocês trazerem né, de informação para o cliente de vocês, tá? E aí, óbvio, né? Fez toda a pré-seleção, vocês vão já marcar um encontro com o cliente para apresentar o que vocês pré-selecionaram. Agora, gente, coisas importantes, tá? Vocês vão checar a lista de urgentes e de importantes, mas também o de aprazíveis. Às vezes, o aprazível está num custo tão bom, mas tão bom, que vale a pena o cliente comprar naquela hora, né? Às vezes, o urgente está tão caro que vale a pena esperar, sabe? Então, a gente estabelece prioridade, mas o que a gente tem que saber trazer para o nosso cliente? Qual que é o nosso propósito com esse planejamento orçamentário? Fazer ele render da melhor maneira possível, né? Economizar o máximo ali e ele ter as melhores negociações. Óbvio que se esse cliente for pagar à vista, ele vai ter mais negociação, dependendo do site, ele vai ter mais desconto, né? Mas sim, observar as promoções, os cupons, tá? Porque isso pode ser vantajoso para o cliente. Então, se um cliente me chega, por exemplo, com essa meta de entre 100 e 300, e eu consigo uma super bolsa para ele, incrível, né, dentro de tudo que ele está buscando, material de qualidade, e sei lá, a loja estava fazendo uma liquidação final para fechar as portas, né? E estava vendendo a bolsa de couro que ele queria a 99. Poxa, bati minha meta, né? Foi até abaixo do orçamento que ele esperava. Entenderam? Então, o propósito da gente, enquanto shopper, não é fazer a pessoa gastar o valor máximo, né? Se eu conseguir encontrar para o meu cliente a melhor solução no valor mínimo, uau! Que ótimo, que maravilhoso. Então, se ele, por exemplo, né, entre 100 e 300 gasta 99 nessa bolsa, sobra grana para ele comprar aquele item lá na frente. Então, é isso que a gente tem que saber fazer, né? Então, sim, a gente tem prioridade para os urgentes, mas às vezes os importantes, os aprazíveis, mudam a ordem de prioridade por conta disso, por conta do que o teu cliente está buscando, está necessitando, e você que ficou atenta à negociação, a desconto, a cupom, né? Então, você caçar isso na internet é fundamental, né? Então, vamos supor que seu cliente tem uma meta de gastar 1.000 conto ali para comprar 10 itens, mas se ele gasta 500 e compra os 10 e fica satisfeito e está tudo dentro do que foi planejado, maravilhoso, sobrou R$500 para o seu cliente fazer outra compra, né? E pagar você por outro serviço também. Certo? Então, na sua cabeça, né, o que você tem que ter em mente é que você vai ser um intermediador da negociação desses produtos com o seu cliente. Tá? E outra coisa que vocês têm que fazer na hora de apresentar esses produtos, né? Não é apresentar um produto e o cliente já compra, apresenta outro, o cliente já compra, já clica e já compra. Não. Apresenta tudo, argumenta ali em relação a custo, em relação ao que ele estava buscando, os benefícios que ele estava buscando naquele produto. Depois de tudo apresentado, o cliente é que decide o que efetivamente ele vai comprar ou não. Então, por isso que eu falei que nessa apresentação vocês têm que chegar e saber argumentar com esse cliente.
olha, esse produto tem essa condição de troca, se você comprar à vista, você economiza tanto, então dentro do seu planejamento orçamentário, você vai ter, né, uma redução de custo aqui significativa, tá? Basicamente, o que você faz, né, é ser um guia de investidor do armário dessa pessoa, ok? Então, ter esses direcionamentos é fundamental. É o seu cliente quem efetua a compra, tá? Ele é quem faz esse acompanhamento. Você pode estar online com ele enquanto ele faz essas compras? Pode, né? Se tiver algum tipo de suporte que você precise dar ali naquele momento, sim. O único suporte que você não dá é você ter os dados do cartão de crédito dele. Depois rola uma fraude, alguma coisa, você ainda é acusado, né? Então, evite, tá? Não, eu não faço compra para o cliente, né? Não tem essa relação com os meus clientes, né? O cartão de crédito é de cada um. Lembrem de alertar os clientes que se eles forem fazer muitas compras na internet, né, eles vão ter que comunicar ao banco, porque senão o banco começa a entender que é fraude e bloqueia, a pessoa não consegue fazer o processo contigo, né? Então é legal eles avisarem, né, a instituição que rege lá o cartão de crédito deles, tá? E vocês, assim, no momento em que eles fazem essas compras, vocês podem ter um feedback de como que foi o funcionamento da compra no site, se deu tudo certo, se a empresa retornou com facilidade com relação ao número da compra, ao rastreamento e tudo mais. Se houver feedback negativo, é função sua como shopper trazer esse feedback para o mercado. Por exemplo, gente, eu já dei um feedback para a Amaro. Eu acho que a Amaro, ela tem um grande equívoco, é que ela posta muita peça no site, mas não tem a composição do produto. Então, você não sabe se a peça é poliéster, se a peça é poliamida, né? E isso é um erro. Eu já mandei mensagem para a Amaro falando, olha, gente, eu sou shopper e tal. É um problema indicar produtos muitas vezes no site de vocês, porque eu não sei qual é o tipo de composição. Como é que eu vou saber o benefício desse produto se eu não sei a fibra dele? Então, isso tudo a gente tem que ter como critério, né? Assim, e como conduta, sabe? Se é muito difícil fechar uma compra, se o site está dando erro, isso ajuda o mercado a conhecer o nosso trabalho, né? E ajuda também a aprimorar os serviços no mercado. Então, é função do shopper trazer esse feedback. Né, entrar em contato, inclusive, né, se for um feedback negativo do seu cliente em relação ao site que você indicou, você tem que reportar isso para o site, inclusive reportar isso para o seu cliente. Já fiz uma reclamação, já tomei as devidas providências, né? Bom, quando os itens chegarem na casa do cliente, você verifica se, né, o que foi comprado foi satisfatório, se ele precisou de fazer alguma troca, né? Ver se tem mais algum feedback, se o produto correspondeu ao que foi visto. O ideal, gente, é a gente ter no site boas fotos. Se tiver vídeo do produto, é ainda melhor. Então, a Renner já está fazendo isso com alguns produtos, já está filmando, né? A Arezzo está fazendo isso. Não sei se vocês viram, mas as vendas da Arezzo do ano passado para cá cresceram mais de 300%. Isso com um puta trabalho de e-commerce, né? Assim, um aprimoramento no digital absurdo. Então, evitem de indicar um produto que a foto é ruim, que não tem tanto detalhamento, parece que a foto é um desenho, né? Não é um produto em si. Se tiver mais ângulos daquele produto, melhor para você saber indicar. Se tiver vídeo, é mais fácil, né? Então, isso também é critério na hora de você selecionar esses produtos, ok? E você ainda pode dar continuidade, né? Você pode auxiliar esse cliente a montar mais looks com os produtos que ele comprou, né? Ele pode montar esses looks e te enviar as fotos. Você pode acompanhar essa montagem em tempo real. Eu prefiro acompanhar a montagem em tempo real, mas não em chamada de vídeo. Né? Assim, a pessoa vai me mandando foto, eu falo, testa com isso, testa com aquilo. Já vi as outras peças que ele tem para aquela ocasião, então é mais fácil nesse sentido, tá? Aqui eu deixei para vocês uma espécie de estrutura, né, de horas trabalhadas em relação a cada etapa, tá? Eu coloquei aqui entre 1 e 2 horas. O que eu digo a vocês? Se vocês conseguirem fechar cada etapa em 1 hora, facilita para vocês e facilita para o cliente, no sentido de vocês conseguirem ter um custo atrativo da oferta desses serviços para ele, né? E outra coisa que eu tenho a dizer é que nesse cenário que as pessoas estão muito em casa ainda, com tarefas acumuladas, ter 2 horas é luxo. Então, 1 hora já é assim um caos na agenda de uma pessoa, 2 horas
às vezes vocês vão ter dificuldade de fechar negócio, especialmente com clientes mulheres que são mães. Elas não têm 2 horas para ficar na internet conversando contigo para objetivo de imagem, para objetivo em compra, sabe? É mais complicado, tá? Óbvio que quando você faz essas compras, né, no site lá com o teu cliente, não quer dizer que ele vai comprar absolutamente tudo. Lembre-se de sempre retomar os objetivos, né? Então, fazer com que o cliente pense que ele tenha como critério, né, comprar só o que ele realmente amou. Isso tudo é bem importante, tá? E o que vocês têm que fazer, né, depois disso tudo, é pegar os itens que não foram comprados dessa lista e apresentar num guia de compras, certo? Vocês criam um guia só a partir do que sobrou dessa lista, do que não foi executado. Porque, gente, é óbvio que vocês podem fazer uma lista de compras e nem tudo vai ser comprado, tá? O que sobra se transforma no guia, ok? Não tem obrigação no shopper de comprar tudo que foi planejado. O principal objetivo do shopper é fazer um planejamento efetivo, fazer com que o cliente entenda como que é um processo de compra inteligente, no qual ele tem que pensar sobre o produto, pensar sobre a negociação, sobre as vantagens, as desvantagens, até ele efetivamente tomar uma decisão. O que sobra, e às vezes vocês vão ter dificuldade, né? Vamos supor, o cliente quer agora uma sandália de ultra verão em pleno inverno, assim, vai ser mais difícil de encontrar. No presencial, né? No online, não. No online a gente encontra tudo. Online é 24 horas no mundo todo, né, gente? Então a gente encontra o que a gente quiser, tá? No presencial é mais difícil, né? Mas tem as suas desvantagens, tá? Você não experimenta, etc. Falando nisso, é bom ter os tamanhos, né, dos clientes para pedir aí, para fazer essa pré-seleção de itens. E agora tem um aplicativo que tira as medidas do cliente online. Eu vou mandar para vocês, tá? Porque antes, e vocês vão ver que tá lá na plataforma, que eu acho que eu falo assim, né? Pede a pessoa para ir numa costureira, tirar as medidas, né? Não tinha pandemia. Mas agora sim, a gente tem esse recurso no digital, tá? Então é uma puta mão na roda, tá? Ajuda bastante, né? Eu vou ter que passar isso para vocês lá no grupo, tá bom? O que vocês podem ter de possibilidades de atendimento online, tá? Outras possibilidades. Eu deixei aqui algumas para vocês de sugestão. Olha, vocês podem ter objetivo em compra, com análise das peças que a pessoa já possui, montagem de looks e só a listinha. Tipo, não preciso fazer a pré-seleção, acompanhamento em compra. Já entrego o planejamento orçamentário com as listas para o cliente, tá? Eu posso, junto com isso, já também criar o guia de compras. Só pré-selecionar, já mandar bonitinho, organizadinho para ele. E pronto, eu não preciso fazer esse acompanhamento, esse pós-compra, etc, tá? Eu posso incluir depois do guia o acompanhamento em compras. Posso incluir mais uma montagem de looks depois que os itens chegarem. Né? E ainda posso fazer um acompanhamento pós-compra. O que seria esse acompanhamento pós-compra? Vocês estão vendo que o pacote começou pequeno e foi crescendo, né? O pós-compra é daqui a um tempo você retomar com esse cliente, ver como que está sendo o uso dessas peças, se ele está precisando de algum outro suporte, se ele vai, por exemplo, lá na frente fazer um upcycling dessas peças, um reuso, se ele já tem peças para descartar, o que você pode fazer por ele, tá? Então seria nesse sentido, ok? Obviamente, né, que quando a gente fala de revisão de peças, de olhar o que o cliente tem, vocês como consultoras aqui, que eu sei que todo mundo tem essa formação, né, a reestruturação de guarda-roupas ajuda bastante, né, nessa etapa aí de planejamento de compras, de elaboração de listas e de reelaboração, quando você faz, né, junto com isso, uma montagem de looks. Lembrando, né, gente, que quando vocês forem fazer não só a montagem de looks, mas as próprias listas, pensar em ocasiões diferentes com o uso desses produtos, em estações diferentes, né, em dress codes diferentes, tá? E, obviamente, se vocês precisarem de algum parceiro para complementar esse trabalho de vocês não têm nenhum impeditivo para isso, tá? Quanto mais vocês conseguirem encontrar um produto que ele estende o uso, né? Serve para uma festa, mas serve para o trabalho, mas serve para uma ocasião de lazer mais casual, né? Serve para o dia e para a noite, melhora esse produto, né?
para o que o cliente está buscando, tá? Agora, deixa eu mostrar para vocês um case aqui de uma cliente, pra vocês entenderem uma listinha de compra que foi feita a partir de uma noção de armário cápsula, tá? Deixa eu abrir aqui. Já tô quase encerrando a aula de hoje. É a cliente favorita da Luísa. Hã? O que você falou? Não escutei. É a tua cliente favorita, a do micro armário cápsula. Essa aqui? Olha, eu vou te falar aqui, assim, gente, o que eu mais assim, eu já falei para vocês, né, que eu tenho um perfil de cliente que são pessoas minimalistas em geral, elas sofrem para comprar. A maioria tem o mesmo traço, assim, é muito engraçado isso. A maioria sempre precisou de contribuir financeiramente com as despesas de casa desde muito nova, tem muito esse senso de responsabilidade e sempre tiveram dificuldade de investir na própria imagem, né? E aí elas são muito comedidas, mas igual essa aqui eu acho que eu nunca peguei, não, tá? Essa cliente compra a cada 2 anos, mesmo, assim, o armário dela estava sofrido, real, assim, eu acho que eu nunca tinha visto uma cliente com esse perfil. E aí a gente pensou numa estrutura de um guarda-roupa que veio do zero, tá? Então a gente pensou, claro que a gente não executou tudo aqui, né? Mas o que é um armário cápsula? É um armário que tem 30 peças, né? 30 peças que vão circulando em ocasiões diferentes. O que acontece no caso dessa cliente aqui? Ela mora em Salvador. Ela trabalha na Secretaria da Educação. Ela ocupa um cargo formal. O ambiente que ela trabalha tem ar-condicionado. E não tem nada a ver com a cidade, né, em si, em relação ao que ela tem de perfil de cargo, de clima, né? Porque Salvador é informal, é quente, sabe? É colorida. Não é o caso, tá? Essa é uma cliente, gente, Aí eu vou trazer alguns dados, porque eu sei que vocês vão ter fácil assimilação com eles, né? A cartela dela é verão suave, ela é do estilo natural, ponderado e nostálgica. Então, vocês imaginam, assim, né? Claro que ela vai ter um armário ultra, ultra minimalista e com peças muito clean, assim, no geral, tá? E ela tava, assim, sofridaça mesmo, sabe? Assim, era um sapato pro trabalho já detonado, um outro sapato pro dia a dia, chinelo. Bolsa era uma só que não dava para usar em nenhuma ocasião mais, porque a bolsa já tava, assim, quase andando sozinha e falando, pelo amor de Deus, me joga fora. Sabe? Gente, de acessório, essa menina tinha 2 pares de brinco. Acabou. E isso porque ela ficava com um na orelha e, tipo assim, não trocava. Zero, 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 zero contato com o universo da moda. Tipo, não segue ninguém, não tem Instagram, sabe? Então, era um perfil bem, bem interessante para trabalhar, porque é um perfil do zero, saca? Do zero, assim, né? E aí, veja bem, como que eu estruturei essa proposta aqui, tá? Eu coloquei a ocasião, quantidade de peças, então a gente pensou em 30 peças para o trabalho, né? Não necessariamente ela ia comprar 30 peças de cara. Cores de base, então vocês viram que eu trouxe para ela uma paleta ultra neutra, porque é uma mulher que não tinha quase nada para o trabalho, assim, dentro dos objetivos dela. O que ela queria? Credibilidade, maturidade, inteligência, conforto e elegância. É uma cliente que preza por marcas sustentáveis, por produtos sustentáveis. Ela está usando um shampoo vegano que vem em barra, sabe, assim, super alternativona nesse sentido, né? Em menor proporção, a gente trouxe um amarelinho bem suave, né, que é uma cor que representa a inteligência, e o bordeaux, que é uma cor de poder e que tem na cartela dela esse vermelho mais esfriadinho, tá? E a gente fez a seguinte distribuição dessas 30 peças, né? 12 partes de cima, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 partes de baixo, tá? E alguns acessórios, né? Um lenço, 2 bolsas, então deu no total aqui 1, 3, 5,
7, 9 acessórios, certo? Então, a maior proporção ficou mesmo com as partes de cima, que é onde a gente tem que ter mais variedade, tá? Eu consegui ver o guarda-roupa dela antes, então eu tinha dimensão do que ela já tinha em casa, né? E a gente fez compras no presencial, tá? No caso dessa cliente aqui. A gente fez uma listinha. Aí vejam o orçamento que eu tinha inicialmente, R$500. Essa cliente separou R$1.000 para fazer as primeiras compras, tá? Então, o orçamento que eu tinha era de R$500. Os tamanhos dela eu deixei aqui, né? Blusa M, calça 38, sapato 37. E aqui, ó, eu deixei a listinha bem assim, ó, os urgentes, os importantes e os sonhos, tá? Veja que os sonhos são peças bem caras, né? Que, por exemplo, uma camisa de seda vai custar muito mais de R$500, que é o orçamento inteiro que ela tinha, né? Inicialmente, tá? Algodão egípcio também é uma coisa ultra cara. Então, sonho mesmo, né? Um blazer de linho com algodão e forro de seda lá na frente, né? Mas é uma cliente que tem muito foco, assim, ela é economista e tem muito foco em planejamento, assim, então ela certamente vai estar com, sabe, com um olhar lá na frente. Agora, vejam bem, esse macacão cinza chumbo, cara, a gente achou ele na C&A, num material sustentável, um algodão bom, assim, de qualidade, e num custo ótimo, e a gente comprou ele, mesmo ele sendo item de sonho, tá? Então, isso que eu tô falando para vocês, às vezes o que tá no sonho a gente encontra a um custo ótimo, sabe? Que é interessante da gente trabalhar. E aqui eu trouxe um mood board, ó, gente, para ela, tá? Esse mood board aqui é interessante da gente ter, né? Que seria mais ou menos, porque o que essa cliente não fechou comigo? Pré-seleção de itens, tá? Então, eu não fui ao shopping previamente e selecionei os itens, né? Ela não quis fazer essa pré-seleção porque isso custa mais caro, né? Então, às vezes, você não precisa fazer isso, mas você pode ter um mood board com itens de inspiração. Óbvio que na hora que eu fiz esse mood board, eu pesquisei mais ou menos em lojas aqui do Salvador Shopping que eu sabia que estariam dentro da perspectiva orçamentária dela, tá? Então, sandália da Constance, roupinha da Renner, da C&A, sabe? Estaria mais ou menos dentro do perfil orçamentário dela aqui, né? Então, veja que eu trouxe esse mood board para a gente trabalhar. E a gente pensou, como ela tinha mais peças para o lazer em casa, né? Em 15 peças para o lazer, com cores de base aqui mais divertidas, né? Cores que eram da cartela dela, em menor proporção. Ela queria muito trazer esse vermelho, era mais uma cor de essência esse vermelho dela, né? Esse pink. E aí geram outros objetivos, ó, leveza, sensualidade sutil, conforto, peças que minimizam o calor, né? A gente trouxe algumas demandas de praia, porque ela não tinha, tá? Short jeans, calçado, kimono, etc. Engraçado que essa cliente, ela tinha muito essa coisa assim, tinha que comprar na Arezzo, sendo que a gente tem a Constance, que é uma loja, não sei se vocês conhecem essa loja, mas a Constance tem peças ótimas em couro, num custo acessível, mais acessível que o da Arezzo, né? E que era o perfil dessa cliente, sabe? Então, apresentar essas marcas novas é interessante, né? Ela tinha aqui também R$500, então a ideia inicial era ter 500 para cada, não necessariamente, gente, isso aqui é só uma média, né? Não necessariamente eu gastei 500 certinho com um, 500 certinho com o outro, tá? Mas aqui é uma média, assim, né? De quanto que a gente teria para trabalhar, tá? Em termos de urgentes, importantes e sonhos, né? A gente deixou aqui os itens de praia mais urgentes, porque ela não tinha nada, estava usando coisas assim ultra velhas, né? Algumas coisas que ela nem tinha comprado, que ela tinha ganhado, que a irmã de não sei quem repassou. Pensa aí no nível do natural, né? E inspiração de novo, ó. Tem coisas ainda mais, né, fechadas, mas tem coisas nas cores aqui que a gente quis trabalhar. O kimono, o shortinho, né, os vestidos, etc, tá? Então, fechando, né?
Aqui, ó, mais ou menos o orçamento dela, tá? R$1.000. Até R$100 ela falou que ela pagaria em acessórios e shorts, até 200 em blusas e calças, e até 300 em bolsas, sapatos, vestidos, macacões e blazers. Então, vocês viram que eu tinha que tirar, assim, né? Fazer milagre, né, gente? Agora, eu vou até ir nas minhas notas aqui, porque eu acho que eu tenho anotado até hoje quanto que foi gasto, tá? Deixa eu ver aqui direitinho. Porque a gente conseguiu, com R$1.000, fazer, assim, uma boa compra no presencial para ela. E a gente levou uma quantidade boa de itens. Eu tô tentando achar as minhas notas no celular. Vocês acreditam que eu não tô conseguindo encontrar? Dicas... Notes, pronto. Eu mudei de telefone, eu tô totalmente lesada, sem saber o que fazer. Ah, achei a listinha dela. Ó, dos itens dela de lazer, a gente conseguiu comprar 1, 2, 3, 4, 5 itens. E a gente gastou R$369,60. Então, dos 500, ela comprou um short jeans, uma calça, uma blusa, uma saída de praia e uma bolsa. O macacão de sonho custou R$149,99. Olha que beleza. E na Constance, que ela assim tava zerada de sapato, gente, zerada mesmo, pelada, ruim de sapato. A gente conseguiu comprar uma sandália, 2, 3, 4 calçados por R$487,98. Então a gente ficou mais ou menos na média, tá? De gastos, assim, até não chegou a sobrar, tá? Porque somem aí 370, eu vou arredondar. 370 mais 150 mais 490. Então, isso deu quanto? 370 mais 150 mais 490. 1.010. Então, com 1.010, a gente comprou para ela 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 peças. Então, 10 peças por 1.010, ela pagou R$101 em cada peça. Veja que a meta dela era, tipo, gastar R$200 com blusa e calça, R$300 com o restante das peças, e a gente conseguiu uma média de R$100 por cada peça que ela comprou. Né? Claro que essa cliente saiu sorrindo daqui a aqui, porque ela falou, cara, eu achei que eu ia ter que ter, assim, né, rios de dinheiro, gastar muito, e na verdade não, assim, ela conseguiu comprar boas peças, gastando bem menos do que ela tinha planejado, né, assim, e dentro do orçamento dela, tá? Eu tenho até hoje a listinha dela aqui, com os itens, né, que a gente comprou, para mostrar para vocês que a gente tem que ser esse atendimento para o nosso cliente, tá? Aí, o que nós vamos fazer? No nosso próximo encontro, eu vou mostrar para vocês critérios de compras, né? Como é que eu escolho o tecido? Como é que eu escolho acessório? Né? Esses critérios são importantes. E num presencial, o que eu faço, tá? Ok? E eu acho que eu vou precisar ainda de mais um encontro. Então, talvez na semana que vem a gente precise de 2 aulas. Tem problema? Porque, assim, Jesus, eu achei que ia dar tempo de falar tudo hoje, não deu, não. Dúvidas até aí? Tranquilo? Luísa, Fale. eu adorei essa sua lista que você fez. Vocês vão receber o arquivo, tá? Vou disponibilizar para vocês. Eu dei uma olhada já na lista, mas é que a última cliente que eu fiz um planejamento, deu tanto trabalho, eu fiz muita coisa. Não, olha. Eu tô olhando, não é precisa. mais simples, né? Não precisa de surtar, não. Porque, assim, por exemplo, especialmente no online, não adianta você fazer um mundo de coisa, sabe? Porque, por exemplo, numa compra online, o produto que está ali agora, daqui a pouco não tá. No presencial, você nem precisa chegar lá com uma puta lista, assim. Entendeu? Assim,
com milhões de informações, né? É o básico e lá, se você não vai fazer essa pré-seleção, um mood board já basta, entendeu? Para fazer aquele arquivo ali já demora um tempinho, viu, gata? Então, você imagina o meu. Porque eu montei 2 guarda-roupas de verão, um para o lazer, outro para o trabalho, e 2 de inverno, um para o lazer, outro para o trabalho. Porque o dress code dela é rígido, sabe? E Sim. o lazer, ela é uma pessoa natural. Pois é, mas sabe o que acontece? É que assim, ó, essa é uma cliente que ela não me pagou um mundo de dinheiro para eu entregar uma puta estrutura para ela de orientação. Porque é óbvio que eu poderia, por exemplo, ter pegado esse guia e escrito para ela, isso aqui comunica isso, usa com isso e fazer milhões de coisas. Mas, cara, eu tô entregando para ela o quanto ela pode pagar pelo meu serviço. Né? Às vezes vocês cobram um valor barato, entregam o mundo e aí praticamente você pagou para trabalhar. Eu paguei. Entendeu? Tenho certeza. Ai, gente, mas eu já fiz isso também, tá? Acontece, né? É bom que você Não, agora vai... também que Às eu vezes, para quis. saber a medida do seu trabalho, você vai exceder mesmo. Entendeu? É para ter uma direção mesmo de como fazer de forma mais objetiva, né? Porque o que mais importa é a orientação que você vai dar no tete-a-tete com o seu cliente ou no tela-a-tela, né? Agora a gente não fala só tete-a-tete, no tela-a-tela. Então, essas orientações são as mais importantes, o modo como você o trata, né? Aquele registro, é um registro... Eu vou te falar, minha cliente recebeu essa lista, ela ficou encantadíssima. Falou, uau, caraca! Nunca tinha feito uma lista de compra desse tipo na minha vida, sabe? Assim, que incrível. Fico imaginando o tempo que você gastou. Ela falou isso comigo, imagina o tempo que você gastou para fazer isso aqui. E foi básico, sabe? Foi básico, assim. Então é isso, assim, eu acho que vocês têm que saber essa dosagem mesmo, senão vocês excedem e aí acabam trabalhando mais do que deveriam. Mas legal. Agora, então, na verdade, a gente vai ter. Seria só mais um encontro juntas e depois o restante das aulas seria gravado, é isso? Na verdade, nós vamos ter mais 2 encontros fora o da Maiana, Isso. né? Então são 3. Porque a gente está no módulo 5, né? O dia aí. Mas ó, Marca o logo grupo o dia. permanece, tá? O grupo fica disponível por 1 ano para vocês tirarem dúvida. Tá? Aproveitem. O grupo, por exemplo, de cores que eu tô tendo, assim, a galera tá se jogando, cara, e tá sendo muito bom. A gente tá tendo trocas excelentes. Então, assim, aproveitem para tirarem as dúvidas lá, né? Eu acho que vocês aproveitando esse espaço é importante, assim, vocês compraram por isso, né? Então tem que usar lá para tirar as dúvidas de vocês também, tá? Então não quer dizer que vai acabar, né, o processo aqui com a gente, tá? Mas as aulas online, sim, né? É porque é tão bom o online ao vivo, né? E às vezes a gente não tem o insight agora e vai ter depois, né? Não tem problema, é só você usar o grupo para isso. Tá. Aproveitem. Will, você ia falar alguma coisa? Para marcar logo a próxima aula. Já estava então, preocupada. então vamos Eu deixar disse, meu Deus, eu marcado. ia Olha falar só. o quê? Vamos lá. Eu marquei Mulher, no dia tem que 10, estar na né? agendinha. Eu marquei no dia 10. Dia E 10. eu vou marcar com vocês. Peraí, ó, semana que vem vai ser com Maiana. Dia 4. Repete o horário. Ela já confirmou? Ainda não, mas eu duvido que ela vá fazer num feriado, né? Ela tem filho e tal, eu acho pouco provável. Então, no dia 4. Às vezes a gente até faz um pouquinho mais cedo, tipo 7 horas, sabe? Para não ser tão tarde numa sexta, né? Então, Maiana, por enquanto, sexta, dia 4, certo? Tá tudo certo. Eu só abri um vinho. Vai dar tudo certo. Isso. Ó, Aí, delícia. na semana que vem, o que eu vou deixar com vocês aqui já combinado? Dia 8, terça, e dia 10, quinta. 19h30 também? Isso. Deixa eu até anotar aqui de uma vez. Anota, porque esse horário é o que eu posso.
Mas esse é o horário do curso, na verdade, né? O horário de 16 horas é o horário que estava planejado no momento em que eu estivesse fora. Uhum. Entendeu? Não, isso foi um critério, inclusive, quando eu escolhi fazer o curso agora, eu fui pensando nisso, que eu só estou em casa esse horário. Então, pronto. Então, a gente tem os próximos encontros dias 8 e 10. Eu vou postar lá no grupo, tá? Já vou deixar lá no grupo para vocês. Aí a gente encerra. Ó, então, combinado nosso aproveita o feriado para ver o filme da Beck Bloom lá. Você acredita que quando eu mudei aqui para Brasília, perderam uma caixa minha? Eu nunca esqueci o número, caixa 16. Eu nem sabia o que é que tinha nessa caixa. Sabia que era livro. Aí eu comecei, há um tempo atrás, a doar um monte de livro, do direito, não sei o quê. Aí eu tinha a coleção inteira da Beck Bloom, foi-se embora. Vários outros livros. Meu Deus. Eu tinha essa coleção há 10 anos atrás. Ó a situação. Ai, gente, mudança Arrasada, já... porque o livro é 1000 vezes melhor que o filme. É engraçado, é leve, dá assim de lavada, como a maioria dos livros dão em relação aos filmes, Claro, né? com Mas certeza. são Quando eu livros pensei nessa área, deliciosos eu de já serem logo assisti lidos. esse filme tem pouco tempo. Eu já tinha visto, mas não me lembrava muito bem, porque eu sou péssima para lembrar de filme. Ó, tem uma Péssima, pessoa aqui que tá péssima. doida para Aí aparecer, quando né? eu Mas comecei a aparecida pensar, eu logo assisti ele. Quando eu vi que você tinha sugerido assistir ele, eu falei, ótimo, porque tá fresquinho na memória. Não, bom demais. E agora, com a perspectiva do curso, eu acho que vai ser um debate bem legal. Né? Senta aqui para dar oi para tia Luísa, ó. Menina. Oi, tudo bem? Muito obrigada pela sua presença super ilustre aqui no nosso curso, viu? Fala para tia Luísa que estação que você é. Não. Brilhante sou eu, bicha. Frio. Frio, da eu mãe. também sou do frio. Ela é engraçadíssima. Ela chegou na escola e disse, tia, para a professora dela, mas você não quer fazer uma coloração com minha mãe? Maravilhosa, gente. Já vai vendendo o serviço da mama, isso aí. Certíssimo. Socorro, engraçado. Muito bom. Amores, então tudo bem, a gente se encontra. Eu vou só confirmar com a Maiana e dou o retorno para vocês, tá bom? Tá joia. Beijo. Até a próxima. Não. Vamos ler. Deixa eu assistir, deixa eu deitar.